Bom dia a todos, muito obrigada por nos acompanhar hoje. Essa atividade é organizada pela Comissão Científica da FEPAL, através da sua comissão Working Parties. No período 2024 a 2026 é a nossa última atividade através de webinar antes do nosso congresso. A nossa primeira atividade foi no dia 18 de outubro do ano passado, onde foram apresentados a metade do Working Party, né? E hoje temos o resto dos working parties. Então, queríamos conseguir 10 espaços para working parties do Chile. Aí estão todos com as características do coordenador, né? De cada coordenador, com quantidade de participantes, idioma, e conseguimos com que todos estejamos trabalhando na sede do Congresso dia quarta-feira, 30 de setembro, e em Santiago do Chile. No dia de hoje, primeiramente, teremos atualização de seus grupos de pesquisa, os três working parties oficiais que faltam, e teremos a Marta e o seu grupo, Carmen Cuenca e seu grupo. De fato, são dois working parties em processo que estão atendendo aos regulamentos, às regulamentações da FEPAL para se transformarem em working oficiais. O que eu queria dizer que o que finalizou os requisitos é um working de psicanalistas na comunidade, mas esses três working em processo, não podendo abrir um working party oficial durante o congresso da FEPAL, enviaram bem diferentes modelos de participação, através de cursos, através de apresentações espontâneas, painéis, ou mostrando o modelo de pesquisa. Então, os 10 que apresentaremos oficialmente estão na página para que pessoas possam se inscrever, e o restante terão algum espaço no programa científico que ainda não foi totalmente definido para poder continuar trabalhando com seu grupo de pesquisa. Muito bem, vocês sabem que a comissão de Working Parties é formada por Maria Angélica Pacheco, da APA, Bruno Salésio. Eles estão aqui hoje, serão os coordenadores aqui nesse webinar. E eu, com o Luiz Alcântara, vou manejar o bate-papo, que é um outro membro da comissão de Working Parties. Um abraço para todos, boa jornada. Maro. Bom dia, estão bem? Muito obrigada por estarem hoje, num sábado, aqui reunidos. Hoje vamos escutar a participação de 3 working parties oficiais e, como comentou Maridel, 2 grupos de trabalho que estão em progressão, para vir para o Working Party. Começamos com microscópia da seção analítica, depois teremos métodos clínicos comparados, e os 2 Working in Progress são grupos de entrevistas preliminares e constelações pulsionais e subjetivação. Teremos 12 minutos para apresentar o modelo e uns 8 minutos para a participação do público. Peço que cuidem do tempo. O meu espaço não é o melhor, porque eu tenho que cuidar do tempo. Temos que terminar hoje pontualmente. Então, vamos começar. Passo a palavra. Desculpa, Maro. Queremos dar um segundo para o Nahuel. Sim, ele vai nos ajudar sobre a interpretação simultânea. Você poderia dar indicação para que possamos abrir a sessão? Bom dia a todos e todas. Eu estou ajudando Sofia, porque hoje temos várias atividades. Então,
Estarei na redactar parte la técnica, parte ajudando técnica com a sobre la apresentação e com a presentación. reunião. Bueno, Queria perfecto. comentar Les que quería comentar deixei que las escritas instrucciones en el chat para la as traducción instruções simultánea. para a Esta reunión tradução cuenta con traducción simultânea. Para simultánea. ativá-la, Para você tem activarla que ir na parte tienen que ir inferior da al menú de tela. abajo y Vocês van a vão encontrar achar o ícone de um el mundo icono de un que mundo diz, que dice você clica e traducción. diz tradução. Lo pueden Caso encontrar, não si no lo tienen tenham, directamente, também podem achar también tienen num un botón que botão son tres que diz puntos que dicen mais. más y ahí Temos se três despliegan todas pontinhos, las aí opciones y podemos pueden elegir. escolher o Tienen que idioma que elegir você el idioma que entenda. ustedes Tá? entiendan. Você quer Si escutar a quieren tradução em escuchar la traducción en português, portugués, eligen escolhe portugués. Si então quieren bem em escuchar todo en espanhol, ou español, eligen español. ¿Sí? bem a Mariela de fato estará Mariela va a estar fazendo a haciendo la tradução traducción simultânea para a simultánea reunião. en Qualquer esta reunión. dúvida, podem Cualquier escrever cosa me através pueden do escribir por el chat, eu chat y estarei estoy aqui para acá toda ajudá-los. la reunión de todas maneras. Obrigada, Nahuel. Gracias, Nahuel. Bueno, Bem, vamos vamos a empezar começar con então el com o modelo modelo de de Working Working Party, Party, de sesión analítica. Está con microscópia da seção nosotros analítica, conosco Ana Ana Clara Clara Duarte Duarte Gavião. Gavião. Espero haberlo Espero pronunciado bien, ter Ana Clara. Veamos la pronunciado palabra. bem. Bom dia, buenos dias. Eu vou então falar em português. Então, nós estamos nomeando, né, a microscopia da seção analítica, modelo Roosevelt Cassorla. Eu estou atualmente, então, com a coordenação geral, mas nós temos uma equipe de coordenação com a Adriana Nagali, da Sociedade de Campinas e também da Sociedade de São Paulo, Cibele Couto, da Brasileira de Porto Alegre, Cláudia Antonelli, também da Sociedade de Campinas, Cláudia Carneiro, da Sociedade de Brasília, Luciana Torrano, da Sociedade de Ribeirão Preto, e Roseli Galvani, da Sociedade de Campinas e também da Sociedade de Ribeirão Preto. Então, o estado atual do grupo. O Working Party Microscopia da Seção Analítica se originou em 2009, na experiência de seu criador, Roosevelt Cassorla, como apresentador de material clínico no Working Party Escuta da Escuta, a partir da qual realizou algumas adaptações para oferecer o exercício clínico como seminários eletivos no Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a analistas em formação, e, posteriormente, nos pré-congressos da FEBRAPSE e da FEPAL. Como aluna do Cassorla, eu apresentei o primeiro material clínico em caráter experimental, lá por volta de 2009. E, devido à repercussão positiva, o seminário continuou a ser oferecido semestralmente no Instituto da Sociedade de São Paulo, além dos pré-congressos e em algumas sociedades psicanalíticas. Quando eu me tornei membro associado da Sociedade de São Paulo, a seu convite, passei a ser monitora e co-coordenadora dos seminários, e também nos pré-congressos e nas instituições interessadas. Com o tempo, uma equipe de coordenação foi se constituindo, e devido a seu adoecimento, nas vésperas do último congresso da FEPAL, no Rio de Janeiro, em 2024, Cassorla me deu a honra do convite para substituí-lo na coordenação geral, lá no Rio de Janeiro, né? Ao lado das colegas da equipe, que eu já citei todas, né, os nomes acima. Então, as ações imediatas planejadas. Desde a experiência positiva nesse pré-congresso da FEPAL em 2024, que foi a primeira sem a presença do saudoso Cassorla, temos mantido o oferecimento da microscopia, a convite de instituições da IPA e também não vinculadas à IPA. Então, as microscopias já realizadas. Nós realizamos em Piracicaba, em novembro de 2024, com o grupo que é chamado Expansões em Psicanálise, é um grupo não vinculado à IPA, embora tenha muitos colegas que são. A Sociedade Brasileira de
Porto Alegre, né, também em março de 2025. Depois na Psicanalítica do Rio de Janeiro, em julho de 2025. Aí também realizamos no 30º Congresso da FEBRAPS, em Gramado, que foi em outubro de 2025. Depois no Instituto, já esse ano agora, né, o Instituto da Sociedade de Psicanálise de Campinas, foi em março, último agora. E também no ITPOA, que é um instituto de formação de psicoterapia, né, psicanalítica, também de Porto Alegre, em março de 2026. E temos já programadas agora para 16 de maio, na Sociedade de Psicanálise de Brasília, depois no pré-congresso da FEPAL, né, agora em setembro de 2026. Também temos agendada uma microscopia no chamado NEPAM, que é um núcleo de estudos de psicanálise de Americana, que é uma cidadezinha perto aqui de São Paulo e é bem perto de Campinas. Depois também temos programado realizarmos no Instituto, novamente, da Brasileira de Porto Alegre, para novembro, estamos definindo a data, e também na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Curitiba, também provavelmente para 2027. Bom, agora quanto à atividade de pesquisa. Sob a coordenação de Cassorla, o Working Party Microscopia sempre incluiu o objetivo de servir como fonte de conhecimentos psicanalíticos, de acordo com o objetivo de qualquer Working Party, tratando-se, no geral, de um modelo de interlocução entre psicanalistas de diversas culturas, concebido na Federação Europeia de Psicanálise para esse fim científico de pesquisa, com variadas metodologias. Através de sondagens sobre a experiência vivenciada pelo grupo participante da microscopia, foi verificado certo grau de validação deste modelo. Depois de aproximadamente 30 dias da realização do Working Party, um e-mail era enviado aos participantes para que, individualmente, relatassem livremente sobre a própria experiência. Isso nós fizemos ao longo desses últimos anos, 15 anos, né? Fizemos essa sondagem. Então, os relatos revelaram uma experiência predominantemente significativa e transformadora, no sentido de um contato vivo, espontâneo e elucidativo com a função psicanalítica e a comunicação inconsciente, tanto na apreensão da intersubjetividade da dupla analista analisando, o chamado sonho a dois, né, nas palavras do Dr. Roosevelt, como no aqui e agora do campo intersubjetivo da própria microscopia, como ele chamava o sonho a muitos, né, com vários aspectos convergentes. Com o intuito de desenvolver maior sistematização da metodologia de investigação, participamos do primeiro RTP, que é o treinamento em pesquisa, da FEBRAPS, e que foi organizada e coordenada pelo Rogério Lerner, junto com a diretoria da FEBRAPS, a qual eu participei, pertencia, né, no ano passado, e o Rogério também participa do comitê de pesquisa da IPA. Então, foi uma experiência muito interessante e significativa, que ocorreu em novembro do ano passado, com um projeto elaborado pela atual equipe de coordenação da microscopia e com a condução da colega Luciana Torrano, de Ribeirão Preto. Com as orientações recebidas no RTP FEBRAPS, a pesquisa terá continuidade no atual momento, mais direcionada à experiência vivida pelo psicanalista que apresenta o material clínico. Mais adiante, o foco se ampliará para a dimensão grupal, incluindo todos os participantes.
Outra atividade de pesquisa valiosa para a microscopia foi realizada no âmbito acadêmico, na tese de doutorado de autoria de Cláudia Carneiro, da Sociedade Psicanalítica de Brasília, e que é integrante também da nossa equipe de coordenação, numa investigação conceitual que tomou a microscopia como um dos objetos de estudo na Universidade de Brasília. Ela defendeu recentemente essa tese de doutorado, né? Bom, uma referência às metodologias aplicadas no Working Party microscopia. Partindo da concepção freudiana de mente, relacionada ao modelo de sonho, em que processos psíquicos primários são transformados em processos secundários, a função psicanalítica pressupõe a apreensão de elementos sensoriais e estéticos com significações emocionais que, a princípio, não são representadas por palavras, mas sim de forma pictográfica, condensada, simbólica, como ocorre em manifestações de sintomas. O propósito principal da microscopia é colocar em operação o método psicanalítico de investigação das dimensões inconscientes da experiência emocional grupal, tendo como estímulo uma sessão psicanalítica observada pelo sonhar grupal, ou seja, a partir de reveries, memória-sonho e as mais variadas associações livres comunicadas pelos participantes. Com a concordância do psicanalista que relata a sessão, este permanece em silêncio durante todo o exercício, exceto quando relata os trechos da sessão. E, ao final, quando tem a palavra para comentar sua experiência na escuta do grupo e responder a eventuais questões dos participantes. Autores principais, tem muitos, né? E só citando alguns, entre os contemporâneos, o casal Barranger, Ferro, Ogden, próprio Cassorla, tem muitas publicações, né, que nos embasam o trabalho, e entre os clássicos, utilizamos muitos modelos do Bion, Rosenfeld, Klein, Freud, entre muitos outros. Era isso, então, uma síntese, né? Muito obrigada. Obrigada, Ana Ana Clara. Clara. Agora Bueno, abrimos para las perguntas do preguntas al público. público. Podem Pueden ir levantar a levantando la mão mano ou podem escrever no lo chat, ponen en el aqui no chat bate-papo, e Maribel Meridel levanta pode el ler. chat. Bruno, ¿quieres agregar Bruno, você algo? gostaria de adicionar? Não, não. Não, eu quero escutar ficar mais. mais. Bueno, Mais alguém? ¿alguien que tiene alguna inquietud? Alguém gostaria de conversar, de fazer alguma pergunta? Alguém que tem alguma inquietação? Ana Clara, Ana Clara, você falou de hablabas de dimensões dimensiones inconscientes. inconscientes, ¿no? Elas ¿Las são tienen categorizadas categorizadas ou é o que es como lo que surja surja num en el sonhar soñar grupal? grupal? Deixa eu ver se eu entendi. Você É, pode repetir, Tânia? An- eu- Depois de eu Ana ajudar, Clara, Ana Clara, ela quer saber ela Pois quer não. se saber você se poderia tu podes categorizar as categorizar dimensões as inconscientes dimensões que você fala. inconscientes que tu falas. Então, nós estamos agora procurando fazer um estudo que nos permita fazer uma sistematização de todas essas manifestações, né, que vão surgindo no grupo e os efeitos mais diretamente vivenciados ali no trabalho dos colegas psicanalistas que apresentam o material clínico. Mas nós temos trabalhado esses anos todos com o modelo mesmo do próprio método, operando durante o exercício. Então, a gente trabalha mesmo com associações livres, com as reveries,
sonhos, lembranças, então, né, de filmes, de obras de arte, são muitas as associações que vão construindo, né, uma compreensão da dinâmica inconsciente ali da dupla, e sempre tem muita convergência com o que depois fica mais claro no final do exercício, quando o psicanalista que apresenta o material relata mesmo mais assim os dados, né, do trabalho e do paciente. Então, realmente, esse sonhar grupal vai construindo, né, uma compreensão que vai fazendo muito sentido. Então, é praticamente o mesmo trabalho da dupla, só que é em grupo. Então, é o próprio método operando. Então, é sempre muito imprevisível e a gente vai contando muito com a criatividade e a sensibilidade do grupo, e que acaba acontecendo mesmo, de maneira muito viva. E até tínhamos dúvida, né, de continuar esse modelo, essa proposta, sem o Dr. Roosevelt. Mas ele foi muito claro e disse para mim, nas vésperas do congresso da FEPAL, né, que foi quando ele realmente fez a cirurgia, tudo, ele me disse: não se trata do Roosevelt Cassola, é a microscopia. Aí que eu acabei aceitando dar continuidade, e eu contei um pouco para vocês, né? Foram surgindo espontaneamente muitos convites, e nós estamos topando, estamos aceitando, e estamos continuando, mas a gente pretende agora, até com o RTP, né, que nós fizemos pela FEBRAPS, com a Luciana Torrano, realizar mesmo uma sistematização maior dos dados. Obrigada. Temos Gracias. Hay uma una pregunta. pergunta ¿Quiere hablar aqui María? no, Hay no una pregunta en el bate-papo. chat. Sim, temos duas Sí, hay dos perguntas no preguntas en el bate-papo. chat. Vou passar Las voy a para a trasladar Ana a aqui. Ana, Ana que además, Clara, Ana quero Clara, dizer te a quiero você que a decir que comissão la de Comisión Working de Parties Working Party esteve estuvo pendiente de esa muito atenta a transición essa que transição tuviste que que você asumir, assumiu perante a ¿verdad? Ante la emergência de emergencia del Dr. doctor Cassorla Cazorla y e que, que, por por sorte, suerte, o grupo está el grupo te acompanhando está você e acompañando y han puderam podido participar participar de todas de todas as las experiências em experiencias en que las que se los ha vocês demandado. foram Bueno, hay chamados. dos E temos duas preguntas en el perguntas, chat, uma una de da Ana Ana María Maria, da Apple, Chirrigoyen-Tiriacu, que diz que dice, el objetivo objetivo específico específico iria mais iría más diretamente ao directamente al efeito que efecto produz na que produce dinâmica en la grupal dinámica escuta grupal la analítica de escucha relato da analítica de un clínica? relato de la clínica, Ou é o es pressupor a presuponer dinâmica la de dinámica transferência de transferencia recíprocas no campo recíproca en el campo bipessoal bipersonal analítico a analítico partir a partir de lo producido en la produzido dinámica na grupal. dinâmica grupal. Você ¿Lo conseguiu pudiste ler, leer, Ana? Ana? Está Está aí en no el chat chat, no para bate-papo, para que poder você contestar. responda, por favor, Ana. Bruno, você me ajuda? Uno. Desculpa que eu não consegui ainda colocar o sistema aqui da tradução. Bruno, Ana, ela pergunta se o sonhar na dupla analítica e o sonhar grupal, que tipo de convergência, que tipo de validação um causa no outro. Sim, então, porque as experiências emocionais do grupo, né, vão sendo manifestadas pelas imagens, né, pelas memórias, sonhos, é sempre uma manifestação que vai acontecendo desde o primeiro momento que o psicanalista apresenta, né, um primeiro trecho da sessão. É sempre muito curioso até o movimento do grupo, né, que sempre se mostra mesmo muito motivado e inspirado, né, para essas associações que o material desperta. Então, vai acontecendo de fantasias, as mais variadas, assim, vão sendo manifestadas
do contexto de vida do paciente. Por exemplo, muitas vezes a gente nem tem dados de idade, sempre é muito pouco dado, ou até se é paciente homem ou mulher, mas principalmente vários dados assim, imaginários ali, né, do tipo de trabalho que a pessoa faz, muitas coisas vão sendo captadas. E nós tivemos várias experiências que, ao final do exercício, quando é relatado mesmo o contexto mais objetivo da vida do paciente, isso tudo vai batendo. E teve até situações, por exemplo, do grupo captar, por exemplo, que era uma pessoa, por exemplo, filho adotivo, ou um contexto profissional que aí batia. São muitas as convergências que acabam, né, nos estimulando mesmo a compreender que há uma transmissão inconsciente ali, de muita coisa. Inclusive, a própria dinâmica do grupo, muitas vezes, reproduz o que a dupla está vivendo. Muitas vezes surgem impasses, às vezes dinâmicas, eventualmente até com manifestações mais intolerantes, vários tipos de comunicação, a gente vê que reproduz a experiência transferencial contra transferencial da dupla. Então fica muito nítido, assim, muito em evidência como essa transmissão ela se dá mesmo pela experiência emocional, pelo que o grupo está vivendo no aqui e agora do encontro, né? Então, a gente vai considerando como validação. E depois do exercício, a gente solicita uma manifestação espontânea, assim, a mais espontânea possível, por Ana e-mail. Clara, vamos a tener que ir cerrando porque, perdón, Sim, Marina, mas isso, ¿querés então, hacer el comentario, la pregunta acotada que ya nos pasamos? Sí, brevemente. Bueno, Parabenizo primero felicitar Ana Clara Ana por Clara porque continuar continuar com esse Working Party Working me parece Party. realmente Acho importante lo que está que é haciendo uma y lo mostró a través de los distintos questão lugares que maravilhosa. siguen É trabajando. muito Muy importante importante dentro da adentro de la associação, de asociación, fato, digamos, e psicoanalítica não oficial, pero apenas na también en otros associação, mas em lugares, outros porque es como lugares, desplegar para también levar o el conhecimento conocimiento analítico. analítico en vivo, diríamos. A minha Mi pergunta pregunta tem a ver com tiene um que ver más comentário, con de un fato, comentario, por un de um lado, lado, con la na búsqueda busca da que sistematização están que estão planteando, pensando, pero mas yo eu diría também que acá diria que se traen estão dos os aspectos, aspectos digamos, que como vão que resuenan ressoar en el no grupo grupo, y que son aspectos, aspectos digamos, do paciente, del próprio do paciente de alguna paciente. manera que É se uma reproducen. Esa es la hipótese. hipótesis. Se eu Yo tenho uma tengo questão que traz o algo que trae el paciente, o paciente, grupo el vai grupo lo reproduzir va a através de reproducir a través de estos seu aspectos inconsciente. inconscientes. Mas eu Pero yo diría diria, que eu si no me perguntaria se não parecería seria importante también importante tomar pegar o que lo não que no se aconteceu, dio, o que não lo que concordou, no concordó, nem com o paciente, ni con nem el com o paciente ni con el contexto. contexto. Isto é, Es decir, complementaria então as complementaría perguntas las que depois preguntas que usted fazem luego hace para me para deter e detenerme y registrar o que registrar não también lo que no aconteceu, se dio. porque é Porque o que eso es lo faria que que o haría realmente que el método, com método que o método de de busca búsqueda científico científico tivesse tuviera más maior valor ou en el mais sentido valor de em las relação ao cosas que que sim ou sí y que lo que não, no, que são que son los justamente os obstáculos. obstáculos. Es decir, Então, recuperar pesquisar ambos ambos os aspectos. aspectos é uma Como espécie una de propuesta, proposta ¿no? para pensar. Era Era esto que isso. quería decir. Obrigada, Marina. Gracias, Marina. Maridel, Maridel, você ¿querés gostaria de ler? leer No, los dos voy a comentarios y me- tenemos que pasar al otro modelo, Sim, ¿no? Ana sí, Clara Ana queria Clara quería comentar que comentar temos duas que hay dos perguntas. Uma que preguntas, tem a una que ver tiene que da ver Carmen de Cuenca Carmen sobre como Cuenca, sobre registram cómo os registran los dados, datos, e a Bien. y la segunda segunda de da Betty Beth Marengo, Marengo, que que quiere é sobre a preguntar la importância que importancia que este tem esse modelo modelo tiene para para a la formação formación de de los analistas. analistas. Você Si poderia pudieran responder contestar brevemente brevemente e eso, passamos ya para o próximo pasamos al grupo? siguiente grupo. Sim, então, posso só então finalizar, né? Quanto ao que a Marina comentou, achei muito interessante, mas assim, do ponto de vista
do método que a gente utiliza, o que não converge acaba tendo também algum sentido, né? Porque como a gente está trabalhando com as associações livres, acaba que algum sentido acaba sendo possível entender, mesmo nas divergências, sempre acaba sendo um caminho também de elaboração. Mas achei muito importante essa observação para a gente também poder pensar mais, né? Com relação à formação, né, de fato, a microscopia começou no Instituto, né, da Sociedade de São Paulo, uma experiência que o Dr. Roosevelt quis iniciar a partir da participação dele no Escuta da Escuta, e eu também participei já, né, desses outros métodos, tive a oportunidade, mas então, a gente vê que realmente é uma experiência intensa, transformadora, onde realmente se vivencia ali essa transmissão, né? E esse trabalho de simbolização, de sonhar, né? Que o grupo vai fazendo, como algo muito significativo para a formação do psicanalista. Portanto, a gente continua também realizando com analistas em formação, né? Obrigada, Ana Clara. Clara. Bueno, Infelizmente, vamos ter que cortar por aqui. Caso tenhamos mais tempo, podemos voltar. Passamos para o próximo modelo, o modelo de especificidade do tratamento psicanalítico hoje. E quem está conosco, que coordena, Agostina Fernandes. Agus, você poderia começar? Ah, você tem PowerPoint que vai compartilhar, não é verdade? Você tem Gracias. os Sí, los tenés los PowerPoints? PowerPoints. Si querés Vamos puedes com o poner la primeiro primera slide, lámina. Yo te voy Nawel, por diciendo cuando favor. vamos pasando de lámina. Perfecto, Eh, ya los comparto. Bem, Dale. primeiramente Bueno, primero agradeço que nada a agradecerles, Maridel e a agradecerles a Maridel equipe, y a a todo el comissão equipo, de a toda la Working comisión de Party Working da Party de FEPAL FEPAL pela segunda por esta rodada. Eu segunda vuelta. Yo participei participé de la no primera primeiro webinar webinar que que ustedes vocês estuvieron organizaram. organizando Aqui é a minha bueno, y esta es la segunda vez. segunda. Eu acho que Me esse parece que trabalho todo este é de trabajo es muito muy rico y valor muy valioso para para chegarmos llegar ao al Congreso Congresso también com um trabalho con todo un sustentado trabajo ao sostenido a lo largo de longo estos 2 años de desses anos FEPAL, ¿no? Que pela no sea FEPAL, que solo não la seja práctica apenas de a los grupos en prática el dos Congreso. Me grupos. parece que estos Esses intercambios son muy ricos, así espaços que são bueno, muito gracias. importantes para nós. Bueno, Vamos vamos então com o grupo. con O el primeiro grupo. slide, La isso. primera lámina, por favor, ahí Primeiro está. La slide, primera, la isso, primera. isso. La que dice esa. Muito bem, o nosso Bueno, grupo é el grupo nuestro se llama especificidade do Especificidad del tratamento Tratamiento Psicoanalítico específico, hoy en psicanalítico Latinoamérica, hoje na América Latina. bueno, porque Por tiene que a también sus diferença, diferencias né, nos vamos diferenciando del origen. como a Vamos a pasar de origem? lámina. Próximo slide. Les Para cuento quem que já me para quienes me escucharon escutaram ya muchas ou veces nos o para que nos vienen seguem, siguiendo será va a ser un pouco poco repetitivo, repetitivo, mas espero que no para não seja todos, para pero todas. la intención no es A intenção repetirnos é tanto, sino que voy avançar a para tratar de que avanzar un poco para depois contarles luego possamos en qué chegar estamos aonde hoy. é que Pero estamos hoje. O nuestro nosso grupo grupo é de Working originado Party na se origina Federação en la Europeia Federación da Europea de Psicanálise em Psicoanálisis en el 2006, o 2006, primeiro y grupo em el primer espanhol com grupo en colegas español con latino-americanos colegas foi em latinoamericanos se hizo 2009 en el no 2009 en congresso el da Congreso de la IPA em IPA de Chicago, Chicago, e o y nosso nuestro grupo grupo actual latino-americano começou latinoamericano a comienza a funcionar em funcionar en el 2010 no 2010 en el congresso da Congreso de FEPAL em FEPAL de Bogotá. Bogotá. Esto como para Isso situarnos un para que poquito en lo tenhamos uma histórico. linha do Y tempo. Desde entonces então, o el grupo grupo ha cresceu crecido e y continuamos continuamos trabajando trabalhando muy ativamente. activamente. A nossa equipe Nuestro de equipo de trabalho trabajo hoje é hoy formada está por formado Dr. por Abel el doctor Abel Feinstein, da Feinstein de Argentina, Agostina Argentina, Fernandes, Agustina eu Fernández, que coordeno o soy yo que grupo, também coordino da el grupo, Argentina, también de Argentina, Ana Ana Chabalgoite, do Chabalgoitia de Uruguai, Uruguay, César César Brito, do Britos de Brasil, Brasil, Elizabeth Chapuis, da Elizabeth Argentina, Chapuy de Magda Cury, Argentina, do Magda Brasil, Curi de Maria Angélica Brasil, María Pacheco, da Angélica Argentina, Pacheco de Maria Argentina, Luísa María Silvia, Luisa Silva do Checa de Peru, Paula Perú, Scrivens, do Paula Peru, Stevens Rogério también de Leve, do Perú, Ruggero Brasil. Levi de E Aline Brasil y Aline Rodrigues, Rodríguez do Warren, Wagen do de Brasil. Brasil, também fizeram Formaron parte también do parte de grupo, nuestro eh, grupo que, y no nos acompañan aún que já não estão hoy. conosco. Clara Bem, Uriarte de Clara Uruguay, Celis Uriarte do Lieberman Uruguai, de Célia Brasil, Claudia Leberman do Rosqueta de Brasil, Argentina y Emma Ponce Cláudia de León de Roqueta da Uruguay. Los quiero Argentina nombrar e porque me Emma parece que ellos son Ponce parte de también León do de Uruguai. nuestra Eles trayectoria y fizeram todo nuestro parte do trabajo nosso común. trabalho. Próximo slide. Vamos a pasar de lámina.
O grupo El grupo coordenador, coordinador, porque temos porque os digo, nosotros tenemos trabalhos, los de trabajos, el fato, que vocês trabajo, sabem, como nos ustedes working saben, en los parties, working os parties grupos mismos, clínicos los que grupos clínicos realizamos, que realizamos, pero mas como como equipe equipo coordinador, que coordenadora recién que eu les mostré, falei les sobre os conté de cada colegas, uno de los também colegas, temos o nosso también tenemos trabalho nuestro comum. trabajo común, ¿no? Reuniões Nos reunimos mensuais que tem mensualmente equipe e y organizamos os grupos organizamos allí clínicos a nuestros serem grupos clínicos a desenvolvidos, desarrollar, discutimos discutimos textos, textos, lecturas, leituras escritos que e vamos produções produciendo escritas, y también bem como discutimos los materiais materiales de dos los grupos grupos que vamos realizados. realizando. Publicamos Hemos trabalhos em publicado revistas e trabajos en revistas livros, y além de libros, también hemos apresentações em presentado en diferentes diferentes congressos, congresos, en FEPAL el Congreso de FEPAL del 2018, 2018, no Congresso Lima en Lima en el 2020, Montevidéu em 2020, en 22 no Montevideo, México, en México en el no Congresso 2022, da en el IPA em Congreso de la IPA 2015, em en Boston, em 2015, Buenos en Aires em Boston, en Buenos Aires en el 2017, Londres 2017, en Londres en el 2019, 2019 2021 y en em el 2021 Vancouver. en Vancouver. Também También conferências participamos de regionais conferencias da regionales de la IPA, IPA, del Subcomitê Subcomité Clínico en el Clínico 2016, 2016 y también em en el 17 2017 a de la metáfora de metáfora de interpretación de la Tercera Conferencia interpretação Regional de Investigación em Clínica y de la IPA Montevidéu en e Montevideo, publicamos y capítulos publicamos em capítulos en diferentes distintos livros. libros. Uno de Deles muito ellos importante, o importante es capítulo el capítulo que no publicamos en el livro libro de da la IPA IPA sobre los sobre os working parties em en todas toda a la Associação Psicoanalítica Psicanalítica Internacional. Internacional. Entre los Títulos dos títulos trabalhos, de bem, trabajo temos o tenemos dispositivo el grupal dos working dispositivo grupal de los parties working de parties de especificidade especificidad como como espaço espacio potencial potencial gerador de generador de conhecimento, da conocimiento, riqueza de la criativa do riqueza working creativa del party em working sua party, su potencialidad potencialidade en la na formación formação do del analista, analista, múltiplas inundações múltiples na inundaciones de la Associação Livre asociación libre Grupal. grupal. Outro texto Otro é texto possível es sonhar em posible grupo. soñar en grupo. E sobre working party, Acerca del working a party sobre especificidad del especificidade da psicoanálisis psicanálise hoy, hoje, transitando pelo transitando por lo onírico onírico grupal, grupal, la especificidade do especificidad del tratamento tratamiento psicanalítico, o psicoanalítico, el nascimento de nacimiento de un método método, o el o fruto fruto de de un sueño sonho grupal grupal e a y la persistente persistente insistencia insistência de da la categorización. Digo, categorização. les cuento un Fala poco de dos los trabalhos, trabajos porque porque a muitas veces no vezes hablamos não de lo que falamos sí do que tenemos já ya publicado. Me publicamos. parece A que minha un poco ideia era la idea mía hoje era hoy falar do contarles trabalho el que trabajo que venimos temos realizando desde hace muchos estado años y la fazendo há continuidad que le muitos estamos anos e a dando a continuidade que esto. demos a esse Vamos a trabalho. pasar de la Próximo B. slide. Les cuento un Falo agora poquito do acerca método, de del como método mismo y de trabalhamos. cómo Os grupos trabajamos. clínicos Los de grupos trabalho, clínicos os de trabajo, working lo que llamamos parties, working essas parties, reuniões ¿no? Estas clínicas, reuniones clínicas têm ou tiveram um objetivo tuvieron un inicial no objetivo nosso inicial en nuestro grupo, grupo, ¿no? esse En su working party inicio, ese sobre a working party sobre la especificidade do especificidad del tratamento tratamiento psicanalítico na psicoanalítico en la atualidade, foi o actualidad, nome se llamó escolhido. así. em, E, Se por meio proponía da a través de la discussão de material discusión de clínico, material de clínico, sessões de sesiones psicanalíticas, psicoanalíticas, propôs se propuso investigar como como objetivo a investigar psicanálise cómo el é psicoanálisis es praticada hoje, practicado hoy após en día, tantas después de modificações tantas ocorridas na modificaciones teoria e na ocurridas, tanto en la teoría como en técnica la técnica psicanalítica. psicoanalítica. E o que ¿Qué sigue permanece siendo específico específico del da psicanálise psicoanálisis en medio de a tantas tantas transformaciones? transformações. Um El método modo en que lo hacemos, el método com que con el trabalhamos, que bem, o trabajamos, trabalho grupal é el realizado trabajo com o grupal mesmo se realiza método con el mismo método psicanalítico e psicoanalítico propõe-se y se aos propone a los integrantes do grupo integrantes del que grupo que escutem a escuchen atenção una atención flutuante e flotante que y associem asocien libremente livremente y e vuelquen sus compartilhem suas ocurrencias al ocorrências grupo. com grupos Los pequenos. Grupos pequeños grupos clínicos são clínicos se formados forman por entre 12 e 12 y 20 20 analistas analistas nos congressos en da los congresos FEPAL e tanto de Congresso FEPAL como el Argentino, Congreso Argentino, como en FEBRAPSE FEBRAPS e como en el Congreso de IPA, la IPA. esses Estos analistas analistas se de uma conforman, mesma digamos, estos grupos se sociedade conforman con e analistas diferentes de distintas culturas culturas psicoanalíticas y psicanalíticas, esto que tiene isso una traz uma riqueza riqueza bastante muito importante, importante, mas também pero realizamos también grupos realizamos grupos clínicos dentro clínicos de uma dentro de una sociedade, sociedad, de distintas diferentes sociedades sociedades da de FEPAL la e FEPAL, fazemos y grupos también também com hacemos grupos candidatos em con formação nos candidatos en institutos formación de en los institutos de psicanálise. psicoanálisis. No Instituto En el da Instituto de APA, la APA há mais hace de 10 ya anos que más de 10 trabalhamos años que trabajamos um con un seminario, seminario ¿no? que lo com o dictamos todos los años con el Dr. doctor Abel Feinstein, Feinstein, fazemos com con analistas em analistas en formação formación no dentro del Instituto. instituto. Pero O digamos, nosso grupo trabalha em grupo muitos trabaja en institutos de muchos institutos de psicanálise no psicoanálisis, Brasil, no tanto en Brasil Peru, no como en Perú, Uruguai, como en entre Uruguay, outros. etc. Ahora, Sobre o el material material clínico clínico se é presenta con la apresentado com a lectura de leitura una de uma sesión. sessão. Leemos Lemos sesión por por sesión, sessão, sem historia história previa prévia del do paciente paciente nem do ni del tratamento tratamiento analítico, psicoanalítico. Esta es como, sem o sea, sin história do que está historia de lo que está acontecendo. sucediendo. Lemos Leemos a directamente la sessão. sesión. A nossa Nuestra hipótese, hipótesis, partimos dessa partimos de la hipótese hipótesis que el pensamiento asociativo de los que analistas analistas discutiendo material clínico
discutindo o material clínico, funciona como um ecoamplificador ou reverberador da relação transferencial contra transferencial entre analista e paciente. É um material apto para favorecer a compreensão do processo analítico.
Baseia-se Se em apoya uma sobre una analogia entre a analogía sessão entre la analítica sesión e a sessão do analítica y la trabalho sesión del grupal, trabajo onde o grupal, material donde el clínico é material escutado e clínico se processado escucha no y grupo de procesa en analistas, el grupo de permitindo analistas, acesso tanto à dando acceso transferência tanto do a la paciente transferencia del em paciente seus en aspectos cuanto a los aspectos conhecidos e conocidos como desconhecidos, desconocidos de la misma, quanto y à también como contratransferência do a la analista. contratransferencia del analista. Como é a Bueno, escuta ¿cómo es la escucha analítica? É analítica? Se composta pela compone a partir associação de la livre, asociación pelo libre, el papel papel central central que da tiene en esta asociación la figurabilidade, pelas figurabilidad, las impressões que vêm de impresiones que diferentes vienen de diferentes lugares lugares e y las as consecuencias, las ocorrências ocurrencias próprias que propias que contribuem aporta el o que analista. traz o analista. Bem, También fenômenos observamos fenómenos grupais também grupales, são ¿no? El observados. O funcionamiento funcionamento grupal es grupal priorizando el prioriza o proceso processo primario primário, y deixando em dejamos de segundo lado plano tanto a la compreensão e a comprensión como la teorização. É uma teorización. Esto es una proposta propuesta que explícita hacemos que fazemos para o explícita al grupo. E o grupo. processo Y el grupal proceso grupal costuma suele atravessar atravesar momentos momentos maníacos maníacos y e depresivos, depressivos, se com ponen de manifiesto manifestações celos y de ciúmes e rivalidades, rivalidade, alianzas y alianças e sentimientos sentimentos de de empatía, empatia. etc. O sea, nosotros Estamos estamos atentos a permanentemente atentos a todos todos esses estos fenômenos fenómenos, que se ¿no? que se manifestam no manifiestan grupo. en el grupo. O papel dos El rol de los coordenadores tem a ver coordinadores tiene com que ver con sustentar o sostener el enquadre para encuadre que o para que el grupo grupo possa permanezca en ese permanecer modo de nesse funcionamiento modo de asociativo y no se associativo, deslice evitando a que se otros deslize para dispositivos habituales como dispositivos la habituais, como a supervisión, por supervisão ejemplo, de un material coletiva clínico ou colectivo, a o, por formulação ejemplo, la teórica comprensión y do la formulación teórica. material O sea, clínico. la A propuesta proposta de los é coordinadores que es que o el grupo grupo permaneça permanezca nesse en ese grupo proceso primário de primario de associação. asociación. Próximo Lámina slide. 4, vamos al otro lado. As Los contribuições. aportes. Nos parece que Primeiramente, primero sostenemos que es sustentamos una que é uma experiencia de experiência de psicoanálisis los grupos. psicanálise esses grupos. Entendemos Os que estos intercambios clínicos, quando são particularmente cuando son realizados realizados num en un ámbito ambiente cuidado e com cuidado y con metodologia una metodología adequada, apropiada, constituem contribuyen, uma experiência nos muito dan una experiencia importante, importante y fecunda da fecunda en lo que es el psicanálise psicoanálisis actual. contemporânea. Também Entendemos entendemos también, ¿no? e pensamos no conceito en de el concepto caixa de caja de ressonância. Os resonancia. Entendemos que fenômenos los fenómenos grupais e grupales suas y sus dinâmicas dinámicas funcionam como funcionan uma como una caixa de caja de ressonância resonancia do que de lo ocorre que na sucede en ese análise dos análisis movimentos y de los movimientos transferenciais que estão transferenciales que acontecendo. están Os sucediendo. emergentes Los grupais emergentes evidenciam grupales ponen en dinâmicas evidencia dinámicas intrapsíquicas tanto e intrapsíquicas como intersubjetivas. intersubjetivas. Quanto mais Cuanto afastadas más das teorias alejadas de las forem as teorías son associações las produzidas asociaciones pelo grupo, producidas por el maiores grupo, as mayores possibilidades de posibilidades captar tenemos de aspectos captar inconscientes aquellos aspectos que inconscientes circulam que no circulan campo en el campo analítico. analítico. Por outro lado, Por el quanto mais contrario, o cuanto grupo más se apega aferrado às se encuentra teorias el grupo a las explícitas ou teorías implícitas, explícitas o mais implícitas, defensivo más tende a defensivo ser parece el seu comportamiento funcionamento. grupal. Entendemos que o Entendemos que grupo el é um grupo es un recurso recurso criativo creativo importante. O importante. grupo El grupo mostra-se um muestra ser un importante importante grupo que recurso potencia o que lúdico potencia e o tanto lo criativo, lúdico como lo além de creativo. Y captar, a su vez es un digamos, recurso que ativamente capta dificuldades activamente las do dificultades processo del proceso analítico e os analítico aspectos y los aspectos resistenciais. resistenciales. Entendemos também como También lo uma entendemos espécie como de una abertura ao apertura a novo. lo No nuevo. grupo En el emergem grupo se abren aspectos paso y se que ponen de ainda manifiesto aspectos que não aún estão no presentes están ou ainda presentes não são o todavía no son compreendidos na comprendidos en el análise do paciente paciente de nesse análisis, ¿no? En processo. ese proceso de análisis. Também entendemos que También há uma entendemos que hay abertura à una apertura a la diversidade no grupo. O diversidad en trabalho el grupo. grupal é um El espaço trabajo de grupal es un investigação espacio da de investigación de diversidade, la de diversidad de de olhares miradas e y de associações asociaciones de de cada cada uno de los participante, participantes. e uma abertura También para una a apertura a atenção la interna atención do que próprio existe dentro del paciente propio no seu paciente y vínculo en su com a vínculo relação con com o el analista, analista. bem com También a la as diferencia que diferentes existe entre los coordinadores diferenças del entre grupo. coordenadores. Todo Isso esto favorece a invita a aceptar aceitação de outras otras perspectivas e perspectivas regula y ayuda a a regular la tendência a tendencia a hipóteses cerrarse a hipótesis fechadas propias o sobre o cerradas caso. sobre el caso. Passamos para o Vamos a pasar de slide lámina. número 5. Eu Este es un gosto aspecto que muito a de mí me interesa destacar este destacar aspecto, porque particularmente, entendemos que porque o entendemos grupo que este é grupo es propicio propício para la para a formação de analistas, analistas, principalmente especialmente. para isso. O Working Party de El working party de especificidade é uma forma de especificidad es una pesquisa forma de clínica em investigación psicanálise. clínica en psicoanálisis, É também tanto uma como una importante ferramenta importante para a herramienta formação para de la formación de psicanalistas. psicoanalistas. Y con E esto eu quiero quero sublinhar resaltar que não algo, no apenas a solo a formação la dos formación de los analistas nos analistas en los institutos de institutos de psicanálise, psicoanálisis, mas sino a o lo que que tem a hace ver com a a la actualización atualização permanente de los contínua dos psicoanalistas que practicamos el psicanalistas. psicoanálisis. O Working Parties El é um working party espaço es un espacio privilegiado de privilegiado de imersão na inmersión en clínica clínica psicanalítica, no qual psicoanalítica, se donde se desenvolve lleva um adelante un processo proceso grupal com grupal que início, se inicia, desenvolvimento se e desarrolla com y también conclusões concluye próprias.
como tal. Isso é Eso me parece que es importante. muy importante. A O sea, la quantidade cantidad de de tempo de tiempo de imersão inmersión
en no lo grupal, pero grupal, mas también também o processo el que proceso que evolui e evoluciona conclui. y concluye. Na En especificidad del tratamiento especificidade do psicoanalítico, hoy la tratamento consigna de analítico, a trabajo consigna apunta de trabalho justamente al aponta ao corazón del núcleo de método método psicoanalítico, ya psicanalítico se los conté, proporcionado aos porque se analistas, propone que los porque analistas supostamente eles exploram exploren y suas trabajen próprias con sus propias ocorrências. E o ocurrencias. grupo Y el vai grupo potencializar justamente a potencia riqueza esa riqueza associativa de asociativa cada de cada analista. É o analista. que Eso es lo que nos consideramos parece como rico muito interessante e particularmente. rico. A El forma de modo de presentación apresentação del do material clínico para o el trabalho trabajo grupal grupal é es um un relato relato direto directo de da la sesión de sessão, análisis, sem sin historia história biográfica, como les prévia, contaba, del paciente ni del e o que tratamiento. Y exige esto que o obliga grupo justamente al grupo de possa analistas a prescindir de prescindir outras de referências otras e referencias y potencialize a potenciar la escuta. escucha. Isto Es é, o decir, el limite límite, opera entendemos, como opera justamente como mobilizador do movilizador del processo proceso criativo creativo que é que se produzido no produce en el grupo. grupo. A experiência do La Working experiencia Party del de Working Party de especificidade especificidad apuesta a busca revalorizar revalorizar a la atenção atención flotante de los flutuante de analistas, analistas, a capitalizar o capitalizar el conteúdo contenido de de verdad que verdade estas das asociaciones y associações e ocurrencias despertar tienen o y a potencial despertar lo criativo do creativo del método método analítico. analítico. Manter-se aberto Estar às abiertos a las associações, asociaciones, dejando de lado los suspendendo o conceptos en una julgamento, verdadera sem dúvida suspensión del alguma, não juicio, é sea fácil, valorativo o sea un juicio teórico, no es fácil de sostener en el mas tiempo. sem dúvida é Entonces, essencial nos parece para um indispensable verdadeiro para un trabalho verdadero trabajo analítico e é analítico, y es justamente precisamente a la disposição que o nosso disposición que Working nuestro Party Working Party propõe e propone y facilita. Isso tem a facilita. ver Esto tiene que ver com entonces, ¿no? em con como pensamos a cómo pensamos la formação de formación analistas e a de formação analistas y la permanente formación de permanente de analistas. analistas, ¿no? Agos, vamos Agos, hay que ir encerrando. cerrando. Passo para Dale, o voy con slide con 6. la lámina O nosso 6. Working Party Nuestro sobre a Working Party sobre especificidade do especificidad tratamento del tratamiento psicanalítico psicoanalítico hoy tem en trabalhado Latinoamérica ha ativamente trabajado desde activamente desde su 2010 inicio en el até o 2010 al presente. presente. Realizamos grupos Hemos de forma realizado grupos ininterrompida, ininterrumpidamente, inclusive incluso durante durante los o años de confinamento confinamiento por da COVID, Covid-19, sosteniendo mantendo o nuestro trabalho trabajo en forma online. online. Atualmente, realizamos Actualmente grupos realizamos grupos presenciais ao longo presenciales por varios años, realizamos ao grupos presenciales longo do ano, varios por año. entre 20 e Entre el 25 e inícios 2025 y desse los ano, inicios de este año, estivemos que es el no periodo de trabalho trabajo de de FEPAL FEPAL desse de período, este estivemos periodo, no Rio de Janeiro, em estuvimos en Río de Mendoza, Janeiro, en Cidade do Mendoza, México, en Ciudad de Monterrey, México, en Lima, Porto Monterrey, en Alegre, São Lima, en Paulo, Porto Alegre, Córdoba, en San Buenos Pablo, en Aires, Córdoba, en entre Buenos outras Aires, cidades. etc. No Ya les Instituto conté que en el da Instituto de la Associação APA, junto Psicanalítica con el doctor Abel Argentina, Feinstein, realizamos todos los realizamos años un seminario que grupo com consta de Abel 2 grupos Feinstein, clínicos desde el anualmente, año seminário com 2015 dois y la grupos de última, fato, e no la último, última isso foi em lámina 2015. E es no de último agradecerles, quiero slide, agradecerles a la bem, Comisión de são os Working Party, que ya lo agradecimentos. hice, Eu a la gostaria de Secretaría agradecer a Científica de FEPAL, Comissão de y Working también quiero Party da agradecer FEPAL especialmente al e aos equipo de coordenadores coordinadores, que já que ya los nombré a mencionei, todos, que nós con quienes venimos trabalhamos há trabajando muitos hace muchísimos anos. E años, também y agradeço aos también a todos colegas los colegas que que participan participam de do nuestros nosso grupos grupo, cíclicamente porque são cada vez, os que porque también son quienes nos contribuem para aportan que a possamos seguir continuar pensando pensando y e para que compartiendo possamos con compartilhar ustedes. com vocês. Obrigada, Gracias, Agus. Agus. Muito bem, Bueno, vamos como iniciar antes, agora a iniciemos rodada de la ronda perguntas, de preguntas, comentários. comentarios. Abel, você está mutado. Sí, perdón. estás Hola, buen muteado. día, Desculpa. un gusto. Bom dia. Sí, perdón. Hola, Ahí buen va. día. Y bueno, me pareció muy interesante escuchar a la colega de Brasil. Muito interessante escutar a colega do Brasil sobre Y me microscopia. parece interesante poder Achei articular el trabajo interessante de ese poder grupo con el articular o trabalho nuestro. desse grupo Quizá com o es nosso. un trabajo que podemos hacer de Talvez acá para seja um adelante, trabalho ¿no? que poderíamos fazer daqui para frente. Quería agregar a Eu também gostaria lo que de ya dijo adicionar Agustina, ao súper comentário claro, pela que me Agostina, parece muito claro, que que es eu un buen acho que é um método bom este método dispositivo para esse evaluar la formación dispositivo para avaliar a analítica. formação analítica. Solamente eso, porque ya Era Agustina isso, habló de la porque a tarea que Agostina já hacemos falou en do los trabalho que nós institutos, fazemos nos pero nos parece que institutos, podemos mas evaluar eso ahí. acreditamos que Gracias. poderíamos avaliar isso. Obrigado. Evaluar eso ahí. Gracias. Obrigada, Abel, Gracias, por Abel. salientar isso. Por resaltar Eu eso. queria Muchas gracias. também, nesse sentido, contribuir dizendo pelo entusiasmo que surge por meio dos companheiros do Instituto de APA, digamos, a difusão que acontece, principalmente a experiência emocional de aprendizagem profundo em relação a
avaliação do método psicoanalítico, além do ambiente em que seja aplicado. Queria, de um lado, agradecer, poder estar hoje aqui para aprofundar sobre o método e também enfatizar isso. Faz parte, a proposta que trazia Agostina, não sei se desde 2010, faz parte do currículo de formação de analista no Instituto. Eu acho que esse é um elemento que fala que não é uma questão isolada, onde alguém começa a conversar, mas que faz parte de um currículo e que é muito importante a dimensão dos ambientes e para aprofundar em relação em ambientes que vão além da seção analítica do estudo, do próprio. Eu queria salientar esse entusiasmo, onde em cada experiência se somam, vão se somando. Obrigada, Marta. Ana Clara? Gracias, Marta. Ana Clara. Então, eu queria apenas cumprimentar a apresentação da Agostina e agradecer o comentário do Abel, e porque, de fato, na apresentação da Agostina, eu assim, identifiquei muitos aspectos e todos os procedimentos muito similares à microscopia. Inclusive, eu achei que a apresentação dela pôde até complementar, de certa forma, o nosso método, né, da microscopia, porque realmente é muito similar e toda a concepção, né, da dinâmica do trabalho no grupo é muito parecido. Então, podemos, sim, ter mais aproximações, conversarmos, né? Muito obrigada. Obrigada. Ana Maria Gracias. Chavalgoiti. Ana María Chavalgoiti. Você está mutada, Ana Maria. Desmuteate. Você está mutada, Ana. Eu não conseguia fazê-lo. Que no puedo. Obrigada. Bom dia. Buen día. Obrigada a todas. Gracias a todas. Primeiramente, Bueno, primero que nada, valorizar valorizar, dar obviamente, el valor trabajo para o trabalho que me realizando, Ana Clara, Clara, e que você pôde dar continuidade ao trabalho de Carsola. As perguntas que eu fazia eram em relação a poder tecer pontes com alguns dos objetivos do Working Party de especificidade. Então, quanto poderiam captar das dinâmicas transferenciais da dupla psicanalítica através da associação livre e a atenção flutuante do analista e associação livre dos participantes e dos coordenadores. Nesse sentido, eu acho que tem uma dupla vertente, como comentaram Abel e Agostina, poder articular o nosso trabalho e também o de vocês com o nosso, na formação de analistas de formação permanente. E eu também adicionaria o que a Marina assinalou, segundo eu, com muita clareza. Estamos tendo um som picotado. Observar o que o grupo e o analista puderam ver e o que não puderam ver. O que fica por fora, que o grupo não consegue capturar e que o analista viu. Acho que o negativo aqui vai adquirir um valor que deve ser pesquisado. O negativo, como é concebido na psicanálise, o que não está, produz efeitos. Nesse sentido, pelo menos, segundo eu, essa intervenção sua me lembrou esse aspecto, não apenas o que está aí e o que aparece como caixa de ressonância do que acontece. Não sei se consegui me explicar. Obrigada. Gracias. Tânia? Tania. Hola, bueno,
Gostei muito Bueno, me da encantó possibilidade de fazer la uma posibilidad de comparação hacer una entre comparación como entre cómo as se ha ido intervenções modificando do las psicanalistas intervenciones foram los psicoanalistas y creo que mudando, eso e isso incluso por por región região también podríamos poderíamos ter tener algunas diferenças. diferencias, Eu ¿no? gostaria de Pero perguntar le para quería Agostina e preguntar para a Abel. Bem, Agustina de y a Bel. fato, Bueno, yo estoy, eu faço parte yo do Working formo Party parte de del teorias Working Party inconscientes na de mente do teorías inconscientes en psicanalista. la mente del Então, psicoanalista. claro que Entonces, vejo obviamente muita sí veo mucha pues, articulação articulación, de todos os combinación trabalhos que estamos de todos los trabajos que apresentando nos estamos working. presentando, bueno, en los workings, ¿no? Finalmente Finalmente, es un é modelo de investigación trabalho de y ahí no, yo pesquisa creo e que é ahí onde nos nos entrelaçamos. Essa entrecruzamos. parte, Pero vocês têm esta parte como que la tienen muita tan clara clareza de de como cómo levar isso para a empezar a formação de llevar esto a la candidatos. formación de Vocês têm candidatos, si alguma tienen alguna espécie de especie como método? Você de está ya fazendo métodos, lo están haciendo à solo a distancia, distância, solo es presencial? Como presencial, estão o sea, fazendo cómo isso están ou llevando levando isso esto com os con los candidatos? Pergunto candidatos, porque nós ¿no? estamos Lo fazendo pregunto também. porque nosotros E también é lo estamos haciendo, interessante me que parece todos muy os interesante modelos que todos pudessem los ter esse modelos pudieran contato tener na ese formação de contacto en la candidatos. formación de Obrigada, candidatos. Tânia, Gracias, Agostina, Tania. Abel. Agustina y Abel. Dale, ¿Quieren, Agus. eh, Habla, Agus. no sé, a ver si quiere Dale, decir algo, Agus. pero Bem, no Habla, estoy. Agus. No, pensaba, começando pela bueno, última vamos a empezar por pergunta, esto Tânia. último, Tania, pero que tenía varias cosas que decirles de Um antes. seminário no Instituto da El APA seminario en el Instituto de la começou em APA es desde 2015. el Temos 2015, vários o sea que tenemos anos, varios años. exceto a Excepto pandemia, que durante foi el tiempo de 2020, pandemia, que fue el año 21, 2020, quizás que 2021, no estoy fizemos tampoco tan segura, grupos que sí hicimos online. grupos en De forma online. fato, En realidad trabalhamos nosotros de forma trabajamos presencial, presencial. é um Es un seminário seminario que se cursa presencial. presencial. É uma experiência muito Y es rica una experiencia que muy, nos muy rica, permite porque nos conhecer os permite analistas do conocer a los Instituto, analistas del instituto na clínica, dentro da metidos en la clínica, clínica, digamos, despojados sem un toda poco de essa la teoría y de e a las parte formal dos y de seminários lo de formal de los instituto. seminarios de instituto, ¿no? Trabalhamos com o mesmo método trabajamos do con el mismo working. Não método é que del trazemos working, o sea, no es que método traemos diferente apenas un para método distinto candidatos. solo para É um candidatos. seminário que Y es sustentamos un ao seminario longo que desses sostenemos a lo anos. largo Temos de 2 estos grupos años. por ano. Tenemos dos É um grupos, hacemos dos seminário, grupos por então, año, de ese es 2 un seminario grupos que por consta de dos ano grupos e por é año. uma imersão Y la clínica verdad muito es que es una rica. inmersión clínica riquísima. Abel falou sobre isso. Bueno, O Abel nosso algo decía de grupo, esto. no nosso En nuestro grupo, grupo claro, também también se trabaja en otros é institutos, trabalhado em es el único outros instituto en el que se institutos, trabaja, mas pero não, lo cierto es nós que nosotros incluímos lo no incluimos plano de dentro de la estudos, currícula na académica. O grade sea, curricular. para decir algo que capaz que es A obvio, pero no APA lo tem es, la APA tiene uma una grade currícula de curricular seminarios que es aberta. abierta. Os Quiero decir candidatos que não los candidatos estão no están obligados obrigados a a cursar tal qual seminário ¿no? ou Esto es qual una seminário. particularidad de nuestro Os instituto, sino que candidatos podem los escolher candidatos pueden dentro elegir da cursar, tienen una currícula, da cantidad de grade seminarios curricular. freudianos, una cantidad de Há seminarios no diferentes freudianos y tienen una cantidad seminários, de então seminarios eles clínicos. escolhem. Entonces O nuestro nosso grupo, Working Party nuestro Working entra Party entra dentro dentro de lo que es la dos currícula de seminários seminarios clínicos. clínicos. Digo esto para aclararlo, porque no es que todos los candidatos lo cursan, pero Então, sí cada temos vez muitos colegas que tenemos estudam muchísimos colegas conosco que e cursan con nós nosotros. Pero pensamos, de nosotros fato, isso no pensamos Instituto digo da esto APA e en el também Instituto estamos de la APA abertos, y por claro, a supuesto estamos dialogar, abiertos a a fazer dialogar, a troca de intercambiar experiências experiencias com outros y a colaborar, digamos, institutos, con otros institutos o como mas fuera, Tania. Pero nós digo, pensamos como grupo que nosotros é pensamos muito como grupo rico que o es muy rico dispositivo da experiência el do Working dispositivo y la Party. experiencia del Working Eu Party. falei Les sobre conté varias isso na minha cuestiones, por qué lo pensamos exposição. así como Como grupo, trabalho grupal, digamos, como pensamos trabajo assim, grupal. mas não apenas na Pero formação de no solo en candidatos la nos formación de institutos, mas candidatos en na los formação institutos, permanente do sino en lo que es la analista. formación permanente del analista. Acho que a ¿No? Me potencialidade parece que que tem o la grupo para potencialidad que nos tiene el grupo para intervir como intervenirnos a nosotros analistas mismos como analistas, na nossa ¿no? forma de En trabalhar, nuestro na nossa modo de trabajo, continuidade nuestra continuidad do trabajo trabalho analítico, é uma analítico. Me parece que riqueza esto es particular una que riqueza pensamos não particular que apenas la para pensamos no candidatos. solo para los Acreditamos candidatos, que ¿no? analistas Pensamos que temos los de analistas sempre siempre nos tenemos que atualizar. seguir actualizándonos, por decir, ¿no? Formándonos. Essa é uma questão. Bueno, esto es una Outra cuestión. situação que eu queria Otra sublinhar, cuestión que a que quería Ana también resaltar, que creo que falou Ana a también respeito disso, que tem tomaba a de ver alguna manera, com o que nós tiene que ver con pensamos. que Aqui está Mati pensamos, y acá también Silva, está Mati que, Silva, que también que trazia isso. me aportaba
Nós nosotros pegamos o que tomamos se apresenta no grupo lo e que o se que não se presenta en el grupo, pero apresenta. también lo que no se presenta. Nós Digo, tomamos o que se tomamos manifesta, as lo que se tensões do manifiesta, grupo, las as tensiones del grupo, las concordâncias. concordancias. A Os veces los grupos, às grupos vezes, trabajan todos trabalham como en línea, como si alinhados, estuvieran ou como trabalhando de obedientemente forma asociando uno tras obediente, otro. um Y a tras veces outros, no, mas às las vezes distintas as manifestaciones manifestações de lo do grupal, grupal, porque porque também nos preguntamos pensamos, también nos acerca de lo perguntamos que do no que não aparece aparece en el no grupo, grupo. ¿no? Y me parece que esto es A lo rico, potencialidade que la tem o potencialidad que grupo, tiene el diferentemente do grupo, a analista trabalhando diferencia del sozinho analista no trabajando solos en consultório. el Essa é uma consultorio, diferença. ¿no? Claro que Bueno, continuamos y por supuesto seguimos pesquisando e investigando y pensando. seguimos Por isso eu queria pensando. Por eso también les transmitir quería sobre os transmitir, digamos, trabalhos que los trabajos escrevemos que venimos para escribiendo, poder porque si no, dialogar para ponernos en dialogar com también os con textos contextos escritos, me parece escritos. que una de las cuestiones importantes, perdón, esto es una cuestión Esses que tienen que grupos tener devem estos ter grupos en na América Latinoamérica, como vos Latina, traías isso de que antes, podemos Tania, escrever o es que que estamos podamos escribir lo fazendo, que estamos podemos haciendo, que podamos discutir, publicar, que podamos escrever e discutir, publicar ¿no? o Cómo que vamos vão pensando pensando los os grupos, porque grupos. esto no sostiene. Já En podemos relación a lo que encerrar, sim. ya, sí, Em cierro. relação a Ana En relación a lo Clara, que bem, decía, a sua en relación a pergunta, Ana Clara, será o un gusto comentário, será um poder prazer fazer trocas intercambiar e que possamos encontrar, encontrar, digamos, achar en lo que onde sí nós coincidimos coincidimos como método, del método y también mas en lo que também diferimos, nas porque me parece que ahí es diferenças, donde está né? lo rico Porque que aí nos puede tem muita aportar, ¿no? riqueza também. Poder Muito obrigada. intercambiar. Así Ana que Clara, bueno, nos nada, con Ana conhecemos, Clara já nos temos conocemos y hemos trabalhado trabajado juntas también, así e que voltar a conectar seria volveremos a muito bom. conectarnos. Les Abraço. mando cariño. Abel, você Sí, gostaria de dizer alguma Abel, questão? ¿querías decir sí, algo? quería agregar esto que decía Eu Agustina. queria Sí, adicionar isto que lo que dijo dizia Marta Agostina. Megavalles O que antes ahí en comentou el a grupo, lo que dijo Marta Marta Megavalles antes, Miravalles, el que ela está no grupo, entusiasmo que o despierta este tipo de entusiasmo que experiencia entre los desperta candidatos, esse tipo de trabalho entre os candidatos, y que me parece que es muy e importante que eu para el acho que é Instituto de muito importante Psicoanálisis, para os institutos de psicanálise, tener dispositivos que despierten ter ese justamente entusiasmo. dispositivos que vão despertar esse entusiasmo. Gracias. Obrigada. Obrigada, Gracias. Abel. Bem, passamos com o Gracias, Abel. próximo, ao Bueno, vamos a próximo pasar al siguiente modelo modelo de de métodos clínicos comparados. O coordenador estará conosco, quien José coordina hoy, quien está con nosotros Calich. es José José, Calich. José, você está por aí? ahí estás. Bom dia a todos. Eu vou falar em português, porque temos tradução simultânea, não é? Eu preparei um texto para que os tradutores pudessem ter mais facilidade, de poder fazer a tradução, mas tem algumas coisas que eu vou ter que comentar fora do texto, então eu vou avisar para os tradutores que eu aviso quando não estiver no texto, para que fique mais claro, tá? O CCM, os métodos clínicos comparados, constitui uma proposta de trabalho voltada a tornar visível o que em nossa prática clínica costuma permanecer implícito. Não se trata de um dispositivo de supervisão, nem de avaliação técnica, tampouco de um modelo que prescreve como se deve trabalhar. O que o CCM propõe é criar condições para que possamos observar, em conjunto, o modo como pensamos enquanto escutamos nossos pacientes e em que base formulamos nossas intervenções. Parte da ideia de que o trabalho do analista é sustentado não apenas por teorias explicitamente formuladas, mas também por concepções implícitas que orientam de modo silencioso suas intervenções e a construção do processo psicanalítico. Ao reunir analistas de diferentes formações e filiações teóricas, o método busca tornar essas concepções mais acessíveis à reflexão, favorecendo um diálogo que não visa a unificação, mas a compreensão da diversidade de modos de trabalhar que constituem o campo psicanalítico contemporâneo. Em sua origem, nos grupos de trabalho da Federação Europeia de Psicanálise, no final dos anos 90, e na América Latina desde 2006, a questão não foi unificar teorias nem reduzir diferenças, mas sustentar uma interrogação compartilhada. O que fazemos, como fazemos e por que acreditamos que o que fazemos funciona.
eu quero acrescentar, isso não está no texto, para avisar os tradutores, né, que nós já temos 2 livros publicados sobre o método, um em 2007 ou 2008 e outro agora, no ano passado, 2025, né, que descreve o método e as suas evoluções, né, com casos clínicos, com resultados do trabalho de investigação ocorrido no método. Aqui na América Latina, nós já fizemos em torno de 350 reuniões de Working Party. Ah, no mundo inteiro, eu não sei dizer, porque, assim como outros métodos, a gente vai tendo uma maneira mais específica de trabalhar na América Latina, e com isso, eu não sei dizer quantos foram feitos na Europa, que começou muito antes, né? 10 anos antes praticamente, mas nós tivemos aqui na América Latina, em torno de 350. Na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, nós também temos, junto com outros 2 working parties que têm coordenadores que são da sociedade, um, um encontro anual de duração de um dia, onde os candidatos, os membros em formação, fazem um dos working parties oferecidos uma vez por ano, tá? E esse nosso working party ele tem ajudado na formação de algumas maneiras. Uma delas é uma inversão do modelo de supervisão, né? Inversão no sentido que nós podemos não sentar uma supervisão baseada naquilo que o supervisor diria para o paciente ou como o supervisor pensa, mas entender como o candidato, como o supervisionado, constrói o seu modelo de interpretação para que ele possa evoluir dentro do seu próprio modelo e expandir o seu modelo, tá? Essa é uma diferença crucial da, do aporte do CCM para o trabalho com supervisão. A outra questão que envolve supervisão, nós já fizemos vários grupos só com candidatos em diferentes sociedades. Assim como os outros métodos, nós também já tivemos em nem sei quantas sociedades da América Latina, tá? Participamos sempre dos congressos da FEPAL, FEBRAPSE, da IPA, né? Sempre estamos oferecendo o método e temos discussões que vão ampliando. Além disso, que também não está no texto, nós fazemos reuniões das pessoas que são do grupo fixo de trabalho, tá? Há 2 grupos na América Latina. Um que é do grupo de brasileiros, que fala português, tá? Que se reúne uma vez ao mês, tá? Para discutir o método e para discutir casos e rever questões específicas que não é propriamente um grupo que só faz o trabalho clínico. Reflete também em cima do trabalho clínico o próprio método. E um outro grupo que reúne colegas do Chile e do México, tá? Que se reúne em torno de uma vez ao mês também, mas eles, eles têm feito encontros mais seguidos, às vezes uma vez por semana, para dar conta do trabalho, tá? E isso é fora dos momentos de congresso e de reunião para trabalhar com analistas membros das nossas instituições. Voltando ao texto, então. Essa tríade de perguntas, aparentemente simples, revela-se, no entanto, de complexidade considerável. Ao tentar respondê-las, somos inevitavelmente conduzidos a um território em que o explícito e o implícito se entrelaçam. O analista não trabalha apenas com teorias que conhece e pode nomear. Trabalha, sobretudo, com teorias que operam em sua prática sem que ele delas tenha plena consciência. Nossas leituras e compreensão de nossas teorias são influenciadas por nossas análises
pela cultura em que vivemos, por nossas experiências psicanalíticas com pacientes, por nossas supervisões, por nossos grupos de estudo, pela construção narrativa da história das nossas vidas, por nosso momento de ciclo vital, enfim, por um grande número de fatores, sejam experiências psicanalíticas ou não, construindo uma integração individual que envolve elementos psicanalíticos ou não. Esse é um modelo implícito com que a gente efetivamente trabalha, né? Além disso, como tudo que envolve experiências emocionais, em um movimento constante e em oscilação permanente. O método conhecido como método dos 2 passos surge então como um dispositivo capaz de criar as condições para que esse nível implícito se torne, ao menos parcialmente, acessível. No primeiro passo, o foco recai sobre as intervenções do analista. Cada palavra, cada silêncio, cada inflexão são examinados não como atos isolados, mas como pontos de condensação de múltiplas determinações. O grupo se detém sobre o que foi dito na comunicação sem palavras, nos princípios que organizam a intervenção, sobre o que emergiu como resposta possível naquele instante singular da sessão. O que se desenha progressivamente é uma espécie de cartografia do gesto analítico. Não uma cartografia fixa, mas um mapa em movimento onde se delineiam tendências, recorrências e escolhas. O analista aparece, então, não como alguém que aplica uma técnica, mas como alguém que habita um certo modo de escutar e responder. Essa etapa, ao mesmo tempo rigorosa e aberta, frequentemente produz uma experiência intensa no grupo, pois ao discutir as intervenções de um colega, cada participante se vê implicado. Não há posição externa. A escuta do outro reverbera na própria escuta. O trabalho torna-se, assim, um campo compartilhado de reflexão, no qual as diferenças não são apenas toleradas, mas convocadas. O segundo passo introduz um deslocamento decisivo. Já não se trata apenas de examinar o que o analista faz, mas de tentar compreender a partir de que concepção de mente e de inconsciente esse fazer se organiza. Aqui o método abandona qualquer pretensão categórica e se abre a um espaço mais amplo de interpretação. Busca-se aprender o modelo implícito que orienta a prática. Como o analista concebe a problemática do paciente? Que tipo de funcionamento mental ele supõe? Que lugar atribui ao inconsciente na situação analítica? É nesse contexto que, mais recentemente, foram introduzidas as metáforas. Essas metáforas não são ornamentos, são instrumentos de pensamento que permitem dar forma, ainda que provisória, a algo que, de outro modo, permaneceria difuso. A metáfora do cinema, por exemplo, na metáfora do cinema, por exemplo, surge um inconsciente organizado como um roteiro oculto. Há uma trama que se repete, que se insinua nas narrativas do paciente, que se deixa entrever nas conexões que o analista capta. O trabalho consiste, então, em reconhecer essa estrutura invisível que orienta a experiência. Já na metáfora do monólogo dramático, desloca o foco para a expressividade. O inconsciente se manifesta nos efeitos da fala, nos tons, nos gestos, naquilo que afeta o analista. A escuta torna-se sensível ao impacto, à reverberação e àquilo que se produz entre 2 inconscientes em contato. Na metáfora do teatro, a cena assume centralidade. O que importa é o que se encena na relação. O paciente revela, por meio de como se vincula ao analista, suas concepções inconscientes sobre o outro. A sessão torna-se um espaço dramático em que se atualizam relações internas. E, finalmente, na metáfora do teatro imersivo, o roteiro deixa de ser fixo. A experiência analítica é concebida como uma cocriação em tempo real. O inconsciente não apenas se revela, mas se transforma no próprio processo de encontro. O campo analítico torna-se um espaço de invenção compartilhada.
Essas imagens, longe de se excluírem, coexistem. Elas indicam diferentes modos de conceber a situação psicanalítica e diferentes formas de pensar o inconsciente em ação. O valor desse trabalho não reside em determinar qual modelo é o mais adequado. Não há hierarquia implícita. O que está em jogo é a possibilidade de tornar visível aquilo que em nossa prática muitas vezes permanece apenas como tácito. Ao José, fazer vamos isso, a tener que ir cerrando. ok, vou mais rápido aqui. Ao fazer isso, o método produz um efeito que talvez seja seu aspecto mais fecundo: deslocar o eixo de reflexão. Em vez de discutir o que deveria ser feito, convida-nos a reconhecer o que efetivamente fazemos e, a partir daí, pensar. Esse deslocamento tem consequências importantes. Ele se afasta de posições dogmáticas, não por confronto direto, mas por exposição, ao ver como diferentes analistas trabalham e percebem a coerência interna de práticas diversas, torna-se possível sustentar um diálogo que não se baseia na oposição, mas na comparação. Como eu tenho que finalizar, eu vou ter que finalizar por aqui. Mas, para terminar com uma última frase, né, o Working Party dos métodos clínicos comparados não oferece respostas, oferece antes uma forma de perguntar. Né? E talvez seja precisamente isso que, em nossa prática, mais necessitamos preservar. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como Continuamos venimos então com as trabajando, perguntas. Um abrimos a las espaço para preguntas. perguntas. Por favor, Sejam sean breves, por breves, así no favor. nos pasamos del tiempo. Comentários, perguntas, Comentarios. dúvidas. Caso não tenhamos No hay perguntas, poderíamos preguntas, passar Mari, às podemos próximas pasar a las exposições exposiciones para siguientes que para poder possamos cuidar llegar a do tiempo tempo e con poder escuchar escutar a todos. todos. É uma boa ideia. Bueno, es una buena idea. Lo que Então, invito convido a os que, los que están presentes, a todos vocês en que, el transcurso del caso encuentro, surja surgiera algún alguma comentario pergunta o para o alguna José, por pregunta favor, a vocês José, poderíamos então se lo voltar a podría isso, retomar. sim? ¿Les Vocês parece? poderiam escrever no Ujú. bate-papo perguntas Bueno, ou questionamentos. entonces, Passamos un momentito, então vamos a pasar para o próximo grupo, al siguiente que é o grupo, grupo de entrevistas que es el grupo de preliminares, entrevistas coordenado preliminares, por Carmen que lo Cuenca, coordina Carmen grupo Cuenca. que Este grupo es un grupo de los é do que chamado de que Working chamamos Parties Working Party in Progress. É um Progress, grupo ¿no? Es de un grupo de trabalho trabajo que está está fazendo protocolos, trabajando, está haciendo trabalhando e protocolos fazendo y distintas diferentes experiências para poder experiencias ser um para Working poder ser un Party Working Party oficial. oficial. Así que, Carmen, passamos a palavra para Carmen, você. te Obrigada. damos la palabra. Obrigada, bom dia. Aí Gracias, temos buenos uma días. apresentação. Por ahí hay Nahuel, una você poderia me presentación. ajudar? Nahuel, É si um me pudieras PowerPoint. ayudar Bom en dia, Carmen. Sim, PowerPoint. claro. Buenos días, Carmen. Bueno, Sí, sí, ya mismo la pongo. Enquanto gracias. isso, agradeço Mientras muito tanto, ao darle muchas las comitê gracias de al Working comité de Party que Working tem Party nos que nos han acompanhado durante o acompañado en processo. el proceso. Esse Y Working bueno, Party, este nós Working Party começamos em comenzamos 2024 com a en pesquisa 2024 con la investigación bibliográfica. O nome é Entrevistas Preliminares em el nombre es Psicanálise. Entrevistas Preliminares en Buscamos Psicoanálisis explorar y quais os buscamos fatores explorar durante cuáles son as los primeiras factores entrevistas durante na las dupla primeras analista entrevistas consultante en la dupla que analista possa promover ou consultante que dificultar promueven o o passo dificultan el de paso de un consultante consultante para um hacia un tratamento tratamiento psicanalítico em psicoanalítico en contextos contextos latino-americanos. latinoamericanos. No En la slide 18, eu gostaria de 18 me mencionar gustaría mencionar brevemente os integrantes: brevemente Maripaz integrantes, Arellano, Maripaz de Arellano Guadalajara, de Gabriela Tria do Guadalajara, Paraguai, Gabriel Gabriela Rivera Trías de do Chile, Paraguay, Gabriel Rivera de Francisca Chile, Francisca Jorge Purifique Daniel Chile, Jorge Guzmán do Gallardo de México, México, Daniel Guzmán Silviana de México, Bárbara do Silvana Paraguai, Barba de Elisa Paraguay, Sacristão da Lisa Guatemala, Sacristán de Cecília Laurinha da Guatemala, Argentina, Ana Maria Cecilia Tchauba Laurinha Gautier de do Uruguai, Argentina, Natália Ana María Muduara da Chavalgoiti de Venezuela, Uruguay, Valéria Natalia Mudarra de Rodrigues do Venezuela, Brasil,
Patrícia Marcos da Argentina, Cláudia Tapia da Argentina, Liliana Maria da Argentina, Mônica Bellucci da Argentina, Cecília Moya da Argentina, Muriel Padilla, Monterrey, México, Gabi Penoni do Paraguai, Maridel Cantelli da Argentina. Não mencionei as associações para ir mais rápido, então volto a falar então do que trata. Slide 2. O grupo de pesquisa é integrado por analistas membros, titulares, aderentes e diodatas e candidatos. Trabalhamos, começamos em 2024 com uma pesquisa bibliográfica. O motivo da pesquisa foi que identificamos que há poucos estudos de caso em relação às entrevistas preliminares. Consideramos, então, que as entrevistas são essenciais para a continuidade da psicanálise. Para iniciar tratamentos, próximo slide. Antecedentes da pesquisa. Bem, um grupo iniciado por Bernard Reid na Federação Europeia de Psicanálise, que trabalhou por 14 anos e que criaram a metodologia de estudos, há livros publicados como a imagem que temos aqui. Esse foi reproduzido também na América do Norte, coordenado por William Glober. Próximo slide. Nosso grupo trabalha da seguinte forma. Inicialmente, nos reuníamos a cada 15 dias para fazer um estudo bibliográfico, como um seminário de discussão para aprofundar em relação às categorias que se apresentam numa entrevista preliminar. Depois, começamos com sessões clínicas dentro do grupo de investigação, ou de pesquisa, não com grupos externos, onde os membros do grupo apresentam a primeira e a segunda entrevista. Lemos a primeira, fazemos uma pausa e lemos a segunda. Isto é, a pausa é para ver se há alguma pergunta em relação à primeira e lemos a segunda. Enquanto ao método, a forma é através de reconstrução, não utilizamos gravação, mas a reconstrução do analista. Para irmos criando a metodologia, reproduzimos a forma em que trabalhavam na FEP, que é um método com método de 3 cenas. As 3 cenas consistem em que, bem, a primeira é a dupla, que é conhecida através da reconstrução da entrevista. A segunda é um working party, onde um grupo trabalha com esse material clínico. E a terceira cena é um grupo de pesquisadores que analisam a segunda cena, que é o grupo Working Party, através de bitácoras. Para que nós pudéssemos reproduzir o método, bem, fizemos isso dentro do grupo de pesquisa antes de passar a ser um Working Party. É por isso que o grupo é grande, há 21 pessoas dividida em 2 grupos. O primeiro grupo é o que analisa as vinhetas clínicas, geramos uma bitácora e o segundo analisa o processo grupal analisando a primeira bitácora. Caso haja dúvida, depois vocês podem me perguntar, por favor. Próximo slide. Nossa hipótese de trabalho é que a natureza da relação transferencial e a disposição do analista durante as primeiras entrevistas vão incidir na possibilidade em que haja o início de um tratamento analítico ou não. A segunda é que a forma em que a dupla funciona e ela cria os efeitos inconscientes que se apresentam nessas primeiras consultas irá permitir que o consultante continue
há uma diferença Es entre decir, a hay como una diferencia entre primeira la hipótese e a hipótesis primera y la segunda, no segunda en el sentido que na sentido segunda de que en la analisamos a segunda se se é analiza analisada la a dupla dupla como um como, terceiro, digamos, e a como un terceira tercero. hipótese é Y que la os tercera grupos hipótesis podem es que los funcionar como um grupos pueden instrumento funcionar para a como un elaboração instrumento para la contratransferencial elaboración e assim contratransferencial favorecer a y construção de favorecer la conceitualizações, construcción de como vimos nos conceptualizaciones, anteriores. como Próximo hemos visto slide. en los anteriores. ¿La que sigue? A nossa pergunta central Bueno, é o nuestra que pregunta acontece central durante es as qué primeiras ocurre duas durante las entrevistas primeras que dos possa estar entrevistas envolvida no que passo pueda do estar implicado consultantes en el para paso del paciente, na consultante passagem de a consultante paciente para de paciente. tratamiento. Próximo ¿La que slide. sigue? Próximo. Irei La que mais sigue, para a me voy a parte de ir más a falar contarles de cuál como es nós la que sigue, trabalhamos. cómo Próximo. trabajamos. La que sigue. Antes, por Bueno, favor. una anterior, nada Saibam más que esse contarles que grupo este grupo é bueno, formado actualmente está pelas constituido por las pessoas, conformada personas que pelas ya les pessoas que eu conté. falei Estamos anteriormente. Estamos continuamente na en revisão revisión de de la metodologia. Há metodología. Hay un pequeno pequeño comité de este gran comitê grupo, hay desse un grupo pequeño que comité en trabalha el que com pesquisa trabajamos bibliográfica con e investigación analisa a bibliográfica metodologia y e analizando la escreve a metodología y metodologia. Vamos escribiendo la fazendo metodología. Vamos workshops e haciendo talleres y reescrevemos a luego metodologia reescribiendo com la que nós vamos metodología descobrindo. con lo que vamos Esse descubriendo. projeto tem tido Y este assessoramento proyecto ha tenido metodológico por asesorías parte do metodológicas por Comitê parte del de Comité de Pesquisa da Investigación de IPA, IPA, de da CEPAL FEPAL y e actualmente agora del Comité de do Comitê de Working Party. Working Party. Atendemos Atendemos también também a as las recomendações do recomendaciones Comitê de del Comité de Confidencialidade da IPA, Confidencialidad de la IPA, tratando de acompanhando um seguir un documento que el documento, año seguindo um pasado documento envió la enviado pela IPA, IPA o ano en passado, la na manera medida em en que que recebemos o recibimos el material de quem material irá apresentar e de quien va a temos um presentar diálogo prévio y para hay un diálogo previo cuidar para que cuidar que se cumpla la seja atendida confidencialidad. a La que confidencialidade. sigue, Próximo slide. la que sigue. Explica o Bien, explico procedimento. un Como poquito lo del comentei, o procedimento procedimiento. Como principal les desse decía, el método é um procedimiento principal de método este de três método es el cenas, método de tres que escenas, consiste em que a que dupla consiste en será que a la conhecida dupla através la da vamos a reconstrução conocer que a faz o través de la analista. São reconstrucción que hace el reconstruções de três analista. Son páginas, reconstrucciones de tres pela páginas por primeira la entrevista, pela primera segunda, entrevista, por e la pedimos segunda. que Solicitamos que se sejam descritos describan intercâmbios prévios à intercambios entrevista, como previos a la mensagens, entrevista, tales como chamadas, mensajes, ligações, llamadas, questões que situaciones que se dan acontecem en la fora do puerta, fuera del consultório, porque é o que consultorio, porque es estudamos parte como de lo que se chamado de estudia, llamado pré-transferência. como E finalizando, pretransferencia. depois da Y hacia el reconstrução final, de três después de la páginas, reconstrucción de tres solicitamos páginas, también que haja uma solicitamos que se breve ponga descrição da una descripción contratransferência breve do de la analista. contratransferencia A del segunda analista. cena consiste na La livre segunda escena associação e consiste en la algumas libre perguntas asociación y orientadoras do algunas método preguntas orientadoras no grupo clínico. en el A grupo terceira clínico. cena é o Y grupo la 2, tercera escena es el analisando o grupo que 2 aconteceu no grupo analizando lo através que de uma ocurrió en el bitácora. grupo por medio de una Tiramos bitácora. notas, Tomamos não notas, no trabalhamos com trabajamos gravações. con Claro, gravamos, grabaciones, mas aunque sí não grabamos, pero temos no método seguimos un científico método em que tenhamos científico en que el que se transcrever tenga que tudo. transcribir Mas todo, sim, trabalhamos com a sino que ideia de que a seguimos la idea de que reconstrução la faz reconstrucción parte dos también da processos cuenta de los inconscientes procesos e da inconscientes subjetividade do y de grupo la ou do subjetividad del analista. grupo o del analista. Essas Y três bueno, cenas, estas nós tres as escenas las trabalhamos estuvimos para nosotros criar o trabajando método, para testar o crear el método. método, E probar el agora método, fazemos y isso ahora com las Working hacemos Party em con outros Working lugares. Party E en otros agora a lados. Es cena decir, ahora seria a la escena reconstrução sería da la entrevista, o reconstrucción de la Working Party, entrevista, que el Working Party que hemos tivemos dado dois, por no ahora Paraguai e dos, outro na uno en cidade do Paraguay y México. uno en Ciudad Desse de Working México. Party, De ese tiramos Working nota Party numa se tomó nota en una bitácora, bitácora, también a manera escutando de gravações e com reconstrucción y notas. escuchando grabación. Essa bitácora Esta inclui bitácora contribuições incluye verbais e também aportaciones verbales observações y de como también funciona o observaciones grupo, de cómo movimentos funciona el grupo, afetivos, entre movimientos outros. afectivos, E dessa etcétera. bitácora, o Y grupo de esa 3 bitácora, el se grupo une 3 através de se reúne por videochamadas, um grupo de videollamadas, un grupo de analistas, e analistas, lemos o y caso, vamos a leer tanto el bem caso como a previamente como bitácora. la Aí nós bitácora. começamos com o Y processo ahí de livre empezamos un proceso associação de libre e daí asociación, surge del uma cual también bitácora. resulta una Próximo bitácora. slide. ¿La que sigue? Aqui temos os instrumentos de Pues estos son pesquisa los instrumentos de mencionados, a investigación, reconstrução los que das ya mencioné, la entrevistas, a reconstrucción de bitácora las grupal entrevistas, e um la diário de bitácora campo grupal y un onde diario de campo estou en el que estamos escrevendo escribiendo, o estoy escribiendo o yo en particular processo en de el diario, constituição, todo el conformação do proceso de grupo, dificuldade, constitución del grupo, facilitadores, dificultades, entre outros. facilitadores, Temos um etcétera. consentimento informado Tenemos un também, consentimiento que informado assinam que os participantes firman do todos grupo los de
de um lado e, por participantes del outro grupo, lado, por un quando lado, y alguém por otro lado, cuando apresenta. alguien E presenta. também temos uma Y
tabela de padrões emergentes, que a ideia é pensar algumas categorias para essa parte, e temos também perguntas orientadoras que são apresentadas terminando ou finalizando o Working Party. São 6 perguntas orientadoras. La que sigue. O que buscamos? Carmen, Carmen, 1 minuto. Carmen, te queda un Próximo minutito, ¿sí? slide. La que sigue. Só gostaria de comentar Nada más que quisiera analisamos decir que casos de analizamos pessoas casos de idosas, personas mayores, pacientes de pacientes idosos. mayores. Temos 2 tipos de casos, Tenemos dos tipos de onde casos o en processo el que de entrevista foi abandonó el abandonado, proceso ou de pacientes entrevistas, que o iniciaram pacientes que propriamente, hayan mas não iniciado analisamos propiamente, pero no pacientes que agora analizamos estejam pacientes que estén ahorita en em entrevistas, sino entrevistas. a una Não, posteriori, não y no analisamos analizamos pessoas que personas estejam que están en institucionalizadas hospitalización ou institucionalizadas pessoas que o pudessem ter alguma personas que pudieran relação tener com alguna analistas relación ou candidatos con para analistas o cuidar, claro, a candidatos, esto para cuidar la confidencialidade. Fico confidencialidad. por aqui, Pues obrigada. dejaría ahí. Muchas gracias. Obrigada, Carmen. Muito Gracias, bem. Carmen. Perguntas, Bueno. comentários? Preguntas, comentarios. Queria Eu dizer queria a Dr. decirle al Kalish doctor que Kalish temos que uma hay pergunta para ele hay sobre una pregunta como sobre localizar, cómo achar ubicar seus sus livros e libros os nomes y dos el nombre livros. de los Doutor, mismos. poderia Si la colocar pudiera aqui no colocar en el chat, bate-papo podría quedar a resposta para quem la respuesta ahí deseje para todos los adquirir que os les livros. interese. Então, é Preguntan o por el nome do nombre del livro libro de do José José e y onde dónde se conseguir. pueden conseguir. Bem, eu vou... Lo voy a poner en el chat, pero no son mis libros, son libros del grupo. El coordinador de los libros Perfecto, es David Tackett, de los 2 libros. perfecto. Bien. Agostina. Gracias. Agustina. Bem, Hola, bueno, parabéns, primero Carmen. que nada, Carmen, Eu já tinha escutado felicitaciones, yo que te você escuché em hace outro un tiempo ya. momento e vejo tudo que vocês Veo todo evoluíram lo que han hoje. trabajado, lo que han Apresentação evolucionado muito y la boa. presentación Gostaria de estuvo muy poder buena. ler a Me sua gustaría poder apresentação. Será que leerla, você si en algún poderia momento capaz me la compartilhar? puedes mandar y eso, la verdad que estuvo muy buena. Eu tenho 2 perguntas sobre a Tengo apresentação dos preguntas e um sobre la comentário. presentación y E algo para também para que comentar y possamos también pensar, para já que que é uma pensemos, ¿no? reunião Ya para que esta isso, es para una reunión fazer para trocas de intercambiar y ideias. enriquecernos. Muito Me pareció interessante muy, isso muy que piola esto que trazia a Carmen traía em relação ao Carmen y su consentimento grupo en relación al informado. Nós consentimiento não informado. trabalhamos com Nosotros no consentimento trabajamos con informado. consentimiento informado, por lo menos hasta donde yo tengo experiencia en FEPAL. Me Poderíamos parece, pensar, Marilena y el equipo, que lo Maribel, que se podrían para os pensar si participantes para do los participantes del Congreso, Working ¿no? Party Del do Working Party del Congresso, Congreso, me parece poderíamos que sería algo incorporar, porque incorporar, estamos porque trabalhando com estamos material trabajando con clínico. material Claro que clínico, más sempre allá de que falamos nos nosotros lo grupos decimos en cada que grupo, trabalhamos, que que é ejercemos, tudo ¿no? confidencial, Es confidencial todo inclusive el as trabajo del nossas grupo, incluso las associações asociaciones de trabalhando nosotros no mismos grupo. trabajando en el grupo, Não digo, é no solo el apenas material esse clínico material con el que clínico, estamos mas o grupo trabajando, deve sino que ser el grupo confidencial, mas mismo acho que tiene que ser poderíamos confidencial, pero incorporar me parece que o eso se trabalho podría com o grupo incorporar da FEPAL. É uma al trabajo sugestão con los para grupos de FEPAL. vocês, Esto es una sugerencia para ustedes, ¿no? mas é Pero de me muito parece que valor que es estão valioso contribuindo. lo que están aportando. Bueno, esto, Carmen. Também me Y surgiram después 2 tenía dos perguntas. preguntas, Carmen, que no sé si me Carmen, vas a poder uma responder ahora o no, pero é una que eu es, entendo que vocês pegaram entiendo que muito han de tomado bastante de lo que Bernard trabaja Bernard Date Reich en na Europa, Europa, digamos, en el que ele grupo já que, bueno, que terminou ya no está como grupo de trabajando, digamos, que ya pesquisa sobre terminó como grupo de entrevistas investigación preliminares. Eu queria sobre saber entrevistas preliminares se a y quería saber un metodologia é poco semelhante ou não, si se la há metodología es diferenças similar o no, si ou tienen diferencias o semelhanças. similitudes en eso. Creo que es bastante más Essa foi larga la uma pregunta, das pero bueno, es inquietações una que me inquietud que surgiu. tenía. Y la Me otra que te surgiram. quería Eu preguntar, não estou porque tal vez entendendo, no estoy del talvez todo você entendiendo, possa pero capaz que me lo esclarecer. puedes aclarar, Diferença entre ¿cuál era la grupo 1 e diferencia grupo entre el grupo 2. 1 Eu y grupo me 2? perdi um pouco. ¿No? Ahí Como se me perdía un trabalhava o poco, o sea, grupo 1 cómo e era o que grupo trabajaba 2? grupo 1 y O grupo 2. grupo Entiendo 2 que el grupo trabalha com 2 o trabaja material con do el grupo material 1. del Eu não grupo 1, entendi se eram pero os lo que mesmos no tenía tan claro participantes, era se si eram eran los mismos outros, um participantes, si online, eran outro otros, uno es presencial. online y el otro es Não presencial. ficou muito Pero, claro bueno, para ahí mim. se Se o grupo 2 é um grupo si de el grupo 2 coordenadores es un com grupo os de quais vocês coordinadores con el que pesquisam, ustedes investigan, você o poderia si, esclarecer? o si, bueno, como que esa apreciación capaz que yo Gostaria de que você logré pudesse seguir, pero esclarecer me isso, por gustaría favor. como aclararla. Bueno, muchas gracias. Obrigada, Agostina. Carmen, Gracias, Agustina. o Carmen. método é El método semelhante ao es de muy Bernard similar Reich. O al de método que Bernard ele Reich, que apresenta el é método que él justamente a presenta es pergunta que surge, exactamente la as pregunta 3 que te surge, las cenas. 3 escenas. Diferenciamos 2 Hemos aspectos. diferenciado dos Deles, o aspectos. Uno, nome el nombre propiamente, da Europa e el Estados de Unidos é Europa y inícios Estados Unidos de es psicoanálise em inicios de inglês. psicoanálisis E en nós inglés.
Y nosotros le hemos nomeamos decidido como dejar entrevistas preliminares, porque consideramos que início da consideramos que psicanálise, el como inicio título, del é um outro psicoanálisis processo. es otro Então, proceso. nós queremos explorar o Entonces, que nosotros acontece queremos explorar qué pontualmente nas ocurre entrevistas puntualmente en las preliminares. Nós entrevistas pensamos, preliminares. O sea, acreditamos que há pensamos uma que discussão hay em toda relação a una quando discusión inicia acerca uma de cuándo psicanálise. inicia, ¿no? Un Talvez não psicoanálisis. O sea, tal seja vez no es en nas las entrevistas. Por eso entrevistas. nosotros quisimos quedarnos con entrevistas preliminares, Talvez pero a en realidad inspiração la venha inspiración viene do de Working el Parties, início inicios de de psicoanálisis. psicanálise. Y Sobre o sobre el método, método, es interessante, chistoso porque porque a nosotros mismos também eu tive costaba esse entender qué problema hace para el grupo 1 y entender el o que grupo faz o 2. grupo 1 e o grupo El 2. grupo O 1, grupo grande de todos el grupo de pesquisa são o grupo de investigación grande que entrevistas presenté, todos son preliminares. el grupo de entrevistas Alguns do preliminares. início, Algunos desde el se les inicio se convidou les para invitó a trabalhar no trabajar en el grupo 1 grupo e o 2 outro y no grupo otros 2. al Isso grupo aconteceu 1. basicamente por Esto questões de ocurrió tempo, porque básicamente por uns tiempo, nos porque reunimos unos nos juntamos aos el sábado y sábados, otros el outros aos domingo. domingos. Y así se Então, porque diferenciaron los criamos grupos. dois grupos ¿Para qué se dentro do hicieron dos nosso grupos grupo dentro de prévio? Bem, nuestro para grupo previo? poder Para simular, poder como fazer a simular simulação. básicamente, O por que, ejemplo, por Agustina, exemplo, lo que vocês hacen fazem no en seu el grupo que tú grupo, o coordinas. grupo que você Tú tienes coordena. un Você tem um working grupo de party y working party, después te depois reúnes você se con tu grupo reúne de com os investigadores a coordenadores discutir qué para pasó saber en o el que working aconteceu no party. working Como party. nosotros no podíamos Como nós iniciar con un tivemos que working party, fazer sino um teníamos que hacer un processo, proceso, fizemos a simulação do simulamos ese processo. proceso, Há um ¿no? grupo de Entonces hay analistas un grupo de analisando a analistas entrevista, é analizando la gerada uma entrevista, bitácora e se genera posteriormente é um una grupo 2 bitácora que y analisa o luego hay un grupo processo. 2 que Nós analiza el queríamos proceso. simular Queríamos para iniciar de simular algum para de ponto, algún para punto partir entender como trabalham a os cómo grupos que trabajan estão los aqui, os grupos que están hoy aquí, working los working party, party. mas não Pero pues no podíamos podíamos chegar llegar de una, ¿no? Entonces, assim. Então, así empezamos. hoje Hoy estamos día gerindo mais estamos ya espaços para gestionando fazer más working espacios party. para hacer working Agora party. temos Como te dois. decía, E ahora agora llevamos podemos dos. ser, sim, Y um ahora único sí grupo, podemos ser porque un solo agora o grupo. grupo, Porque ahora el a grupo, totalidade el total do del grupo grupo terá o va a tener material el através de uma material a través de una bitácora do que bitácora de lo que aconteceu no pasó en un working working party. party. De aquí para Bem, a partir adelante daí podemos podemos estar trabalhar trabajando com os básicamente con materiais el dos material working de los party. working party. Como nós Sin embargo, bueno, como estamos nosotros vamos começando, nos empezando, reunimos nosotros nos mensalmente seguimos para analisar juntando materiais mensualmente a analizar nossos, material de e é por nosotros isso que mismos. estamos divididos em Y dois por eso grupos, estamos para divididos en dos ter, grupos, para ter hacer as el três tema de las cenas. Não tres sei se fui escenas. clara. No sé si ahora. Entre nós Gracias, também Esteban. foi Entre difícil nosotros entender mismos como costó un trabalhar. poco. Bem, vamos passar Bueno, para vamos a pasar o al próximo grupo. siguiente Como Working grupo, Party también in como Progress, Working Party in coordenado Progress, por Jean-Marc Paisic, coordinado por Grupo Jean-Marc Paisic, Constelações se Pulsionais llama e Grupo Constelaciones Subjetivação. Pulsionales Escutamos y você, Jean-Marc. Subjetivación. Bueno, te escuchamos, Jean-Marc. Working Party Bueno, in working Progress, party in work in progress, mas working às progress, vezes entre pero colegas a falam que é veces entre colegas Working dicen que es el Party working party Progress. progress. É um tema Y es un tema complexo complejo para proponer para aquí un poco a manera de hacer un apresentar. equívoco con el nombre. Este Working Party, Working Constelações Pulsionais e Subjetivação, nasce no seio do Comitê de Estudos Sexuais da IPA. Nawal, você poderia compartilhar o PowerPoint, por favor? Ya mismo la ponemos. Sim. Gracias. De fato, faz parte do forma projeto parte, institucional digamos, da del América proyecto Latina. institucional de Latinoamérica Entre 2021 e entre el 2025, 2021 y quando 2025, fui cuando de me fato correspondió ser co-chair del do comité junto a grupo, Silvia Costa, juntamente com a Silvia en Costa. ese entonces miembro, Hoje, y overall hoy chair do comitê overall chair del sobre estudos comité de gênero e sobre estudios de diversidades género y diversidades sexuais. sexuales. Por enquanto, estamos Por trabalhando. ahora, estamos A trabajando, Gabriela Polo, Gabriela Analia Polo, Wald, Analia Ana Wald, Córdova, Ana Sergio Córdova, Sergio Lewkowicz, Lefkowitz, Maurício Zulian, Zulian, Marco Marco Posadas e eu. Silvia Costa Passamos y ao mi próximo persona. slide. Pasamos a la próxima lámina. E, de fato, Y, en efecto, mientras enquanto que cada região dentro do cada comitê región dentro del vai comité tendo va uma teniendo discussão una discusión, contextual em função digamos, de contextual en como función de a cómo diversidade el de tema de la gênero nos diversidad de interpela, género para nos nós, na América interpela. Latina, Para nosotros en uma Latinoamérica, uma das, digamos, mayores maiores aspirações que tínhamos tinha a aspiraciones que ver teníamos justamente tenía que ver com precisamente atualizar con
actualizar, as sopesar los contribuições da aportes del psicanálise, psicoanálisis, reivindicar como uma reivindicarlo como prática una apropriada para práctica acompanhar o apropiada sofrimento para acompañar el subjetivo, sufrimiento subjetivo, indistintamente da eleição, de la escolha elección de de objeto o objeto ou como se identifica o Sin sujeito. embargo, Mas fazer a hacernos la pergunta, e a pregunta, partir a dessas novas partir de estas nuevas apresentações, que se presentaciones, gerou terminó e gestando se o en estimulou a todo caso criação desse modelo estimulando de la trabalho. creación de As este nossas modelo de perguntas trabajo. foram: Nuestras existe preguntas uma fueron, clínica específica para a ¿existe una diversidade clínica específica para sexogenérica, la os diversidad pacientes de gênero não sexogenérica, los conforme pacientes de e ou género os no pacientes conforme trans? y o los pacientes Como trans? refinar o entendimento da ¿Cómo clínica refinar la comprensión psicanalítica de la sobre clínica essas apresentações psicoanalítica sobre subjetivas? estas presentaciones É possível subjetivas? evidenciar ¿Es quais posible os evidenciar preconceitos cuáles que son los operam na preconceptos que mente operan en la do mente del analista em analista en relação a relación a estas essas problemáticas, problemáticas, incidindo em sua incidiendo en su contraferência, suas intervenções e na contratransferencia, direção sus da cura, intervenciones y en la dirección de la se cura, conformando talvez em pudiéndose determinadas conformar en circunstâncias determinadas um obstáculo circunstancias un obstáculo epistemológico, epistemológico, continuam sendo siguen os nossos siendo nuestros paradigmas paradigmas conceituais e conceptuales e instrumentais os mais instrumentales los más apropriados para apropiados incidir no para incidir entendimento e en la crescimento mental comprensión y desses en el crecimiento analisandos, mental num de estos contexto analizandos, cultural en signado un pelas contexto reduções cultural ou a signado redução por do la reducción sujeito aos del seus sujeto a sus traços rasgos identitários? Bem, identitarios. essa última Esta pergunta última foi muito pregunta, importante digamos para que fue nós, muy importante para porque nosotros, a partir dado de um que desde un paradigma paradigma psicoanalítico, nós psicoanalítico entendemos que entendemos que reduzir o sujeito à reducir el sua sujeto a identidade su identidad vai à es algo que va a contramão do que tem a ver contramano com de lo trabalhar que no implica campo trabajar en bipessoal. el campo A bipersonal. partir daí, passamos para o Entonces, a próximo partir slide, de por allí favor. pasamos a la tercera lámina. Então, montamos armamos essa esta primeira primera hipótese hipótesis general. geral. A La escuta escucha analítica e a analítica y la situação situación dialógica entre um analista e um dialógica entre un paciente analista y un inseridos num paciente campo dinâmico, insertos irá en un campo revelando, dinámico, irá além do revelando, evidente, más uma allá de lo configuração evidente, singular do una sujeito configuración singular del suscetível sujeto de susceptible se de marcar no enmarcarse sistema en el sexo, sistema gênero ou sexo, sexual, género y o de onde sexual, será viável o desde donde entendimento, a será construção viable la de comprensión y la constelações pulsionais construcción do de ciertas analisando, constelaciones dando pulsionales del conta então das analizando, dinâmicas dando intrapsíquicas cuenta de las que dinámicas têm a intrapsíquicas que ver com atañen a los devenires o dever de da tu sexualidad sexualidade inconsciente. inconsciente. Nas nossas En reuniões nuestras de reuniones de trabalho, trabajo, entendemos que ficarmos entendimos que com o quedarnos sistema con el sistema sexo-gênero, na sexo-género verdade, en realidad no da cuenta fala de do lo que que nós podemos podemos aportar contribuir como nosotros como psicanalistas e, psicoanalistas baseado nisso, y en base a ampliamos eso decidimos ampliar, essa digamos, sistematização a esta partir do sexo, sistematización a do partir del gênero sexo, e o del sexual, género y no lo sentido em sexual, que é un poco en el trabalhado sentido por en el que lo viene Laplanche, em trabajando Laplanche, função de en función pensar de nesses pensar en resíduos estos atuantes, residuos eficazes, que actuantes são eficaces que intraduzíveis para o son sujeito intraducibles para a el partir sujeto dos vínculos a que são partir de gerados com os los seus vínculos que se cuidadores. generan con sus Em função cuidadores. disso, Y en esse función de aspecto esto, chamado, este a partir aspecto que de denominamos a Laplanche, o partir de sexual, Laplanche, que lo tem a ver sexual, com o tiene campo que do ver con pulsional, el campo da de forma lo em que isso pulsional, se del modo en organiza que e de esto uma se forma, organiza que y de de alguma algún modo forma ressignifica o resignifica gênero e o el sexo género do y el sujeito sexo que del sujeto y que tem colinda uma también união con la com concepción o psicoanalítica del gozo a goce a partir partir do gozo de de Lacan. Lacan. Dicho Passamos esto, agora para o próximo pasamos slide. a la próxima lámina. E podemos dizer que, do ponto de vista, desse ponto de vista, conceitualmente, não podemos afirmar de que haja uma clínica particular ou específica do paciente do gênero não conforme, mas uma clínica que vai interrogar as categorias do analista para explorar a sexualidade consciente de seu paciente e a sua conflitividade. Em questões ou em termos teóricos e técnicos, o objetivo do modelo é ampliar a escuta e observar a narrativa das sessões no contexto do Working Party, com a ideia de reconduzir o discurso evidente, a pergunta sobre os modos de expressão da conflictiva inconsciente em relação à articulação sexo-gênero, pulsão,
género, sexual pulsión o lo e sexual suas formas de y sus modos de subjetivação do subjetivación del sujeito sujeto respeito respecto de sí, em relação a de los si, otros, dos de su outros, do corpo y e do del discurso discurso social. social. Então, para Entonces, desligar, para digamos, as desligar las dimensões da dimensiones y las sexualidade expresiones de la inconsciente, sexualidad dos inconsciente, significados de los consensuados pela significados teoria sobre consensuados por las patologia, teorías sobre normalidade, patología, inclusive dentro normalidad, dos incluso limites dentro da de los teoria límites mismos de la psicanalítica, teoría vamos incluindo uma psicoanalítica, série de vamos representações que nós incluyendo una temos sobre serie o de corpo, representaciones que as tenemos sobre el crenças cuerpo, sobre a las potestade do creencias sujeito para sobre la intervir potestad del sobre sujeto para si, intervenir principalmente no sobre sí, contexto de uma relação especialmente en el assimétrica, contexto de una relación como é a asimétrica analítica, como e la as analítica interpretações y e las teorizações possíveis a interpretaciones partir y das teorizaciones posibles a perturbações partir de las interpessoais perturbaciones e fantasmáticas que vão interpersonales y gerando essas fantasmáticas que discordâncias generan no estas contexto da relação discordancias en el analítica. contexto de la Isto é, relación a analítica, dinâmica es decir, la transferencial e dinámica contratransferencial. transferencial y Enquanto que contratransferencial. a situação En tanto, la analítica é situación uma analítica situação es emocional, una as situación qualidades emocional, eróticas nessa las cualidades relação eróticas en esta vão ter relación van a entrañar componentes componentes inconscientes, inconscientes, intraduzíveis e intraducibles y enigmáticos. enigmáticos. Então, Entonces, explorando as debido a lo de fantasias e a explorar las relação fantasías, la identidade e relación alteridade, a identidad, construção da alteridad diferença y la sexual construcción de la como espaço diferencia psíquico sexual para como pensar a espacio diferença psíquico e para a pensar la diferencia y la singularidade. Aqui singularidad. De nuevo, Aqui hacemos un fazemos uma giro en diferença relación al tema de la sexual, diferencia porque sexual, não porque tratamos no lo abordamos da forma em que desde el tem modo en que se se ha estereotipado estereotipado o conceito a partir concepto da a diferença partir de la anatômica dos diferencia sexos, anatómica mas de pensamos los a sexos, diferença sino que sexual em pensamos la função diferencia de sexual como o en función sujeito vai de cómo el assumir o sujeto aspecto asume este pulsional, aspecto de pulsional, gozo, este e aspecto isso de é goce, y esto lo singularizado do singulariza del dos resto, outros digamos, de los congéneres, conceitos y a de partir de allí e aí puede pode surgir surgir uma algo, coisa digamos, diferente. en Passamos nombre propio. agora a Pasamos o a la próximo slide. próxima lámina y, por supuesto, apurando el paso, Em todas as las apresentações, presentaciones y los workshops working clínicos, parties y los talleres working clínicos que hemos parties no hecho hasta México, na ahorita, digamos, en Venezuela, que México, en fizemos nos congressos Venezuela, da FEPAL de en los congresos de 2022, FEPAL de 2024, 2022, de entre outros, 2024, também no etcétera, Brasil, etcétera. En através Brasil, da incluso, apresentação a través de la desses presentación materiais, de todos de estos alguma materiales, forma foram se fueron de algún repetindo modo algumas repitiéndose invariantes no algunas sentido invariantes en el sentido bioniano do termo e que fueron a partir geraram de allí generando un dados que cúmulo de datos podemos que agrupar com pudimos estas agrupar categorias. con las siguientes De um lado, categorías. Por un hipóteses lado, clínicas las do hipótesis analista e do clínicas del grupo, analista com y as del suas grupo, semelhanças e con sus diferenças, semejanzas a y sus relação diferencias, sexo-gênero la relación singular do sexo-género sujeito e, singular claro, o del entendimento sujeto da y, por diferença supuesto, esa sexual, como comprensión de la comentei diferencia sexual, anteriormente. como acabo de Revisamos a explicarla. questão da Hemos da revisado el ancoragem tema do del corpo, anclaje del demanda de cuerpo en relación modificações a ou la demanda de desestimação da modificación o de la anatomia, o desestimación de la rechaço, ou anatomía rejeição do o del corpo como rechazo del base. cuerpo como Outra das base. invariantes tem a ver com Otra de as las transações invariantes entre a tiene que ver con biologia las e o contexto transacciones e entre o la que está biología lá y el fora. contexto y el afuera. Também a dinâmica e a Otra es la constelação dinámica y la pulsional em função da constelación pulsional en función de la heterogeneidade heterogeneidad do del sujeito, como sujeto, isso vai cómo va surgindo o surgiendo tempo todo todo na esto todo el fantasia tiempo en la grupal, fantasía quais os grupal, modos de produção cuáles son los simbólica, modos de quais os producción simbólica, patrões cuáles son los ou patrones padrões transferenciales y transferenciais e contratransferenciales de contratransferenciais la e a diada diada y, por com o supuesto, grupo. también A partir con daí, el grupo. então, A partir de continuamos allí, com o próximo seguimos con slide. la próxima lámina. Intentamos E abordar, tentamos abordar entonces, com o en dispositivo nuestro de trabalho dispositivo de trabajo essas las siguientes dimensões. dimensiones. Por E un a lado, relação la relación sexo-gênero, a sexo-género, ancoragem el anclaje corporal, entendida corporal como entendido aceitação, como la rejeição ou aceptación, el processo de rechazo o modificação el proceso de corporal. E também modificación estamos pensando corporal em y como vão estamos ser as pensando relações entre cómo anatomia e serán las identidade relaciones sexual entre e de anatomía, gênero. identidad sexual y de género. E Por dos otro pontos lado, y uno de los importantes puntos que más tem a ver com a importantes, que dinâmica tiene que ver precisamente con la dinámica pesquisamos a pulsional, partir das discussões investigamos como a vão se partir de las gerando discusiones processos de cómo se van investidura generando los e procesos de investidura desinvestidura, se y são desinvestidura, defensivas, si son criativas, defensivas, si exploramos son as formas de creativas, satisfação exploramos los modos pulsional, de a satisfacción pulsional, plasticidade, a la rigidez plasticidad, e ou la as rigidez y repetições. o las Também repeticiones. temos o foco colocado También na tenemos el foco conflitividade colocado en la intrapsíquica
hierárquica, pensamos as funções do eu e suas defesas, a capacidade de postergação, constância, substituição, sublimação e a tolerância à frustração. Os tipos de conflitos evidentes no relato, suas modalidades edípicas ou pré-edípicas, os conflitos narcisistas e sua forma de resolução a predomínio, e a plasticidade ou rigidez defensiva. Próximo slide. Próxima lámina, por favor. Então, nos focamos na atividade representativa, nas competências simbólicas, não apenas do sujeito, mas da dia da analista paciente, utilizando metáforas, sonhos, analogias, imaginação, criatividade, o estilo comunicacional a predomínio. Estudamos também a dinâmica intersubjetiva, os padrões identificatórios, ou padrões e posicionamentos em vínculos primários e secundários. São inferências que nós vamos construindo a partir de como a fantasia grupal vai somando ao que vai comentando, expondo a pessoa. Temos a dinâmica transferenciais com padrões transferenciais, afetos predominantes, mantendo a neutralidade de abstinência, preconceitos. Então, nesse sentido, a nossa metodologia vai afinando outras propostas de working party. Todos fomos nos formando dentro de diferentes working parties. E o que nós fazemos tem um valor de continuidade em relação aos working parties que nos antecedem. Então, a nossa metodologia é a apresentação de um material clínico, poucos minutos, perfeito. Em relação aos diálogos entre o analisando e o analista, o que se dividirá em 3 sessões que pertencem a 3 momentos diferentes do trajeto analítico, sem referência explícita à identidade de gênero. Isso vai se construindo na discussão, sem referência à novela familiar ou qualquer pista que possa sugerir um contexto, motivo de consulta ou histórias que podem fazer parte de qualquer relação analítica. A participação grupal na experiência consta de 3 blocos, divididos em 2 jornadas de 3 horas cada uma. E vamos valorizando as ocorrências e os segundos olhares entre os intervalos, entre os blocos, e também sonhos individuais que acontecem na noite prévia à segunda sessão de trabalho. Encerro, então, dizendo que o objetivo do dispositivo de pesquisa é, primeiramente, ampliar a escuta e observar, como eu mencionei anteriormente, e pensar sobre a dinâmica inconsciente, sobre a articulação sexo, gênero e o sexual. Vamos ter que encerrar. Sim, claro, finalizamos por aqui. Isso estará mediado pelos 4 componentes: as hipóteses clínicas sobre analisando e diádia singular em momentos específicos em que as sessões, e também as invariantes e as fantasias grupal do campo dinâmico. Muito obrigado. Obrigado, Jamal. Temos 1 minuto, porque FEPAL falou que temos de encerrar no horário estabelecido. Alguma pergunta muito curta? Maridel, você poderia encerrar a atividade? Claro. Vamos ter que encerrar, porque nos pediram especialmente isto, cuidar do tempo, mas para Carmen e Gemar, que são os 2 grupos que estão em processo de serem considerados oficiais, pedimos, por favor, que se mantenham em contato com a nossa comissão para ver se nós podemos documentar o estágio, a fase em que está cada um dos grupos, para ver a quanto estamos desse momento de oficialização. Agradeço muito a todos.
todos a muchísimo, Bruno, a Amaro, Bruno por y terem a Maru coordenado por haber essa coordinado reunião e nos veremos esta no Chile. reunión y nos veremos Espero que todos isso en aconteça Chile. para que Espero possamos para poder trabalhar trabajar en nuestro juntos. modelo Muito de obrigada. trabajo. Un Parabéns para abrazo, todos ¿sí? e Aplauso para todas. todos. Gracias.